com o esporte no rádio. Nós estamos aqui para comandar o Ganhando o Jogo com a nossa equipe. É aquele time de sempre, com aquela qualidade de sempre, com aquela alegria de sempre, com aquele conhecimento profundo de sempre, discutindo as coisas do futebol. O Ganhando o Jogo é do Banco Banrisul. O Banrisul, ao lado dos gaúchos, enfrentamos os desafios de 2020 e fizemos a diferença. Agora 11h05. Abração grande a todos e nós começamos a discutir no Ganhando o Jogo com o Carlos Guimarães, que está aqui no estúdio conosco, o Bruno Ravazoli também aqui no estúdio, o Cristiano Oliveira está lá na casa dele, está no teletrabalho, no home office. Só vou dar uma identificada, ver quem está comigo. Cristiano, bom dia. Alô, Oliveira? Hello. Tudo bem, Zé? Bom dia, saudações a todos. Tudo Oliveirinha, certo? Querido, mal dormido, trabalhou até tarde, acordou cedo. Tô chegando bem aí, não? Tá ótimo, eu tô meio surdinho, tô velhinho, bom. Mas tô te ouvindo super bem. Não, agora tá tudo certo. Carlão, tu que fez a escala, quem mais tá lá no home? Orestes? Orestes. Fala, padrinho. E só. Oi, tudo bem? Bom dia, grande abraço, beleza? Hoje tu... Como diria o Cristiano, tô chegando bem também ou não? O que é? Tu tem um papagaio aí contigo? Não, eu não. É uma caturrita. É uma caturrita? É um passarinho aí ou é o cachorro que tá fazendo barulho estranho? Batman? Aqui eu tô sozinho, eu acho que não foi isso. O Guimarães, então sou eu que tô ouvindo coisa, tô ficando meio alucinado. O Guimarães, quando tava em home, ele tinha um cachorro que parecia um hipopótamo, não era um latido, era um barulho estranho. Tem 2 cachorros. Mas é um cachorro? Eu acho que a janela aqui, que a janela eu vou fechar aqui, porque senão o vizinho vai ver os bichos dele, as angolas. Tem problema não, ontem era dia do vizinho, pode incomodá-los e deixa que eles se incomodem. Vizinhos valem ouro. Certo. Vizinhos valem ouro. Será? Imagina tu viver com um vizinho com quem tu não te dá, do lado do cara, todo dia tendo que olhar aquela cara, sabe que o cara não te curte e tu não curte ele, deve ser uma tragédia a vida. É mais ou menos como casar e o casamento falir e tu continuar ali naquela relação. Não tem como ser feliz, né? Eu sempre falo aqui, sou agradecido pelos maravilhosos vizinhos que eu tenho. E eu procuro alimentar essa plantinha sempre, porque é bom ter gente legal na tua volta. Bom, Grêmio 1, São Paulo 0, Gaforelli vibra do outro lado quando a gente fala desse resultado. Ele é do time do Davis Rodrigues, do time do Jurandir Soares, aqueles identificados torcedores aqui da equipe da Rádio Guaíba. E a vitória do Grêmio dá a vantagem de jogar por 2 resultados, vitória ou empate lá contra o time do São Paulo. O Cristiano Oliveira foi o comentarista pela Rádio Guaíba desse jogo. Já comentou no Agora hoje, mas a gente vai dar a ele essa primazia, essa prioridade de abrir, de introduzir o debate do Ganhando o Jogo de hoje, falando sobre essa vitória do Grêmio. Olha, foi uma vitória mas isso é quero. Estamos no Rio Grande do Sul, há muitos quero-queros por aqui. Como diria aquele colega, há muitos queros. Queros, não haveria de ser gaviões, então são quero-queros. Tem muitos aqui, eles são meio violentos às vezes, mas agora eles estão mais tranquilos. Mas eu ontem no vestiário disse o seguinte: o Grêmio teve uma boa atuação dentro das suas limitações, precisou mudar o seu jeito de jogar. Não foi uma atuação maravilhosa do Grêmio, foi uma atuação com alguns bons valores individuais, como o Kahneman, que jogou muito, como o Jeromel, que jogou muito enquanto esteve em campo, o Diego Souza importante, outros que não foram nada bem, como o Darlan, Matheus Henrique, Jean-Pierre, de novo o meio campo não funcionou, mas mudando o jeito de jogar, o Grêmio conseguiu, primeiro percebendo a sua incapacidade de fazer um jogo de trocação com o São Paulo, muito cedo o Grêmio percebeu que não era possível isso, então ele jogou de uma outra maneira, mais resguardado, pensando em uma outra forma, atraindo o São Paulo, tentando sair em contra-ataques. E para mim o resultado do Grêmio, para não me alongar muito na primeira participação, o resultado do Grêmio foi melhor do que a atuação propriamente dita. Não seria absurdo o São Paulo ganhar o jogo. São Paulo criou mais do que o Grêmio. O Luciano perdeu o gol na cara do Vanderlei, o Brenner perdeu 2 gols na cara do Vanderlei, o Daniel Alves perdeu o gol também. Não seria absurdo o São Paulo ganhar o jogo, não seria absurdo que o jogo terminasse 0-0, não seria nenhuma injustiça. Como não acho que foi injustiça o Grêmio ganhar também, o Grêmio teve alguns setores bastante eficientes no jogo. Tem vantagem, isso é muito importante, uma boa vantagem de jogar por 2 resultados em São Paulo. Agora ontem ficou bastante claro que o Grêmio percebeu que não tinha como
através da sua vulnerabilidade tática, fazer um jogo de trocação com o São Paulo. O Grêmio tentou fazer isso. Tentou ter a bola mais do que o São Paulo. Isso durou 15, 20 minutos. Aí o Grêmio percebeu que não era possível, postou-se de uma outra forma e dessa outra maneira viu o São Paulo ter a bola 70% do tempo, finalizar mais. O Grêmio ontem foi reativo contra o São Paulo. E essa reatividade funcionou. Para efeitos de resultado, o Grêmio venceu por 1-0 e vai com vantagem para o Morumbi. Um ouvinte falou de manhã, só me esclareçam aí, nós não temos VAR na Copa do Brasil? Não tinha VAR ontem? Tinha? Claro que tinha sim. Pois é. O VAR ontem, se não me engano, era Rodrigo Nunes de Sá. O famoso tinha, mas era pra bonito. Pois é, porque... Não, tinha e foi usado o VAR. No lance do Bruno Alves, no começo do jogo, que ele pula e dá um cotovelaço na cara do Diego Souza. O Diego Souza sai, inclusive, com uma cicatriz. A arbitragem não deu nada. Aliás, conivente, péssima arbitragem, como sempre, do Marcelo de Lima Henrique. E aí o VAR analisou aquele lance e concluiu que... Analisou porque alguém entendeu que era para vermelho. Aí o VAR concluiu depois de analisar que era para amarelo. Agora o lance do Arboleda, que ele dá uma joelhada nas costas do Diego Souza, ali tinha que ter VAR também. Porque essa joelhada, ela tem influência no andamento do jogo, porque ela desestabiliza a vítima. Tira ele do jogo porque ele fica com foco na revolta, na indignação, na sensação de ter sido injustiçado. O Grêmio apanhou ontem, viu? O Grêmio apanhou. Sim, vamos lá, fala aí. O Grêmio apanhou, sofreu faltas fortes, só o PP sofreu 7 faltas no jogo. O São Paulo claramente fez um sistema de rodízio de faltas no PP. Uma hora chegava o Gabriel Sara e dava um pega no PP. O Daniel Alves deu uns 3. Aí o Juan Fran deu mais 1 ou 2. Uma hora acho que foi o próprio Arboleda. O São Paulo fez rodízio de faltas no PP de uma forma muito clara, de uma forma evidente. Se for olhar os números, olha só como são as coisas. São Paulo e Grêmio cometeram o mesmo número de faltas. 20 cada lado. Pode parecer que teve equilíbrio, mas não há nada de equilíbrio quando você vai olhar a posse de bola e vai perceber que o São Paulo ficou com a bola 70% do tempo. Quem fica com a bola 70% do tempo está suscetível a sofrer mais faltas, afinal de contas, fica mais tempo com a bola. E ainda assim, o número de faltas foi igual. Foi um jogo tenso e muito faltoso. Orestes. Na minha opinião, eu acho que o Daniel Alves deveria ter sido expulso ontem. Porque tem uma falta que ele levou cartão amarelo, depois ele pisou no jogador do Grêmio, um pisão forte, o cara sentiu muito, e aí ele não recebeu o cartão amarelo, seria o segundo. Eu acho, na minha opinião, ele deveria ter sido expulso no jogo de ontem, o Daniel Alves. Tu acha que ele deveria ter ficado de fora do jogo ontem, o Daniel Alves? Eu tenho uma leitura muito parecida, assim, a gente pode desenvolver com várias coisas, tá? Primeira coisa, o Grêmio pegou um time muito bom, time muito bem treinado, Aí é que tá, eu acho que é bem treinado, bem organizado, mas não acho que é muito bom. É um time organizado. Onde tu acha que falta jogador pra ti? Na qualidade individual, o São Paulo não é essa. Eu vou te dizer, por favor, não me interprete mal, eu adoro o Renato, torço por ele, quero que ele seja feliz, ele tem uma história linda nessa passagem pelo Grêmio agora, poucas histórias de outros treinadores podem ser comparadas com esta passagem do Renato, mas eu tenho a sensação que um outro treinador com esse mesmo grupo do Grêmio colocava, não vou dizer o São Paulo bolso, mas faria um jogo de igual para igual, ou melhor, porque eu vejo mais potencial individual no Grêmio do que no São Paulo. Mas sabe o São Paulo tem um jogo coletivo muito mais organizado que o Grêmio. Sabe que a tua fala é a mesma fala do Bruno, e eu já disse aqui também que pra mim o futebol vive de ciclos, e o ciclo do Renato, pra mim, ele tá entrando na sua fase final, onde eu coloco mais vícios que virtudes, e ontem foi um exemplo disso, tá? Eu acho que tá sendo um batalhador, que cara batalhador, cara que, como eu falei, compete. Mas o seguinte, cara, de novo nos jogos, em todos os jogos de mata-mata do Grêmio recentes, quem resolve é o Ferreira, pela direita. O Ferreira é o jogador que tem aquilo que a gente fala do 1 contra 1, ele que tá resolvendo. Ele é um ponteiro direito. O Ferreira talvez tenha achado a posição dele.
Eu acho ele melhor do que pela esquerda, porque pela esquerda eu não sou tão fã do corta pra dentro e bate dele, tá? Acho que ele pode evoluir. Pra mim o PP faz melhor isso. Mas pela direita ele se transformou num ponteiro que passa pelos caras. Ele passa. Ele ontem deixa o Reinaldo no chão. Ontem foi constrangedor. Ontem, em 20 segundos, ele mostrou que não podia ser banco do Tassiano. Ele 20 segundos. Ele é um ponteiro. E o futebol precisa de ponteiro, porque o meio tá congestionado. Outra coisa também, tá? Sobre o jogo de ontem. Eu acho que o Grêmio competiu bem. Mas em termos táticos, tu via os princípios do lado do São Paulo. Todos os princípios eram do lado do São Paulo. O jeito que o São Paulo se organiza é um time profundamente conceitual e cheio de princípios certinhos de jogo. Eu tenho falado do Luan, que a torcida chama de Kanté, né? O Luan é um jogador fundamental para esse time de São Paulo. Notem o movimento dele é o que dá mais ou menos uma dinâmica de fortalecer defensivamente e de ter essa sustentação, ele é o volante que sustenta, para que os outros possam jogar. O próprio Daniel Alves é o jogador que dá a primeira armação e depois ele se junta à parte final. Depois ele apita, ele bate, comanda, ele faz tudo, ele agride, ele ofende. Mas eu tô falando dele com a bola, Zé. A parte tática dele é muito importante. Eu não gostei da arbitragem, achei péssima pra mim. Tu olha o Daniel, tu não sendo, desculpe, Carlos, tu não sendo assim do Rio Grande do Sul, tu não sendo de São Paulo, tu sendo apenas um amante do futebol. Tu olha o Daniel, com aquela leniência da arbitragem com ele, tu começa a te irritar. Ele suja o jogo o tempo todo. Olha só, Zé. Ao mesmo tempo que ele joga, ele suja o jogo também. Eu acho que isso faz parte do jogo. Olha só. Eu também acho, mas olha só, e corroborando com isso, quando o D'Alessandro fazia isso em favor do Inter, ou quando o Maicon faz isso em favor do Grêmio, nós aqui do Sul, nós achamos lindo e maravilhoso, né? Me permite uma vírgula. São malandros, entendeu, Zé? Claro, por favor. Me permite uma vírgula. Eu nunca vi o D'Alessandro bater em alguém, pisar em alguém, tirar alguém do jogo por violência. Não é isso. Desculpa, não é isso. Mas eu digo em relação a apitar o jogo. O D'Alessandro cansa de apitar jogo mais do que o juiz. O Maicon cansa de apitar jogo mais do que o juiz. Sim. E nós aqui do Sul achamos isso lindo, porque eles são malandros, porque eles são matreiros. O Daniel Alves fez pro São Paulo, tirando as jogadas de falta excessiva. Eu concordo contigo, ele bateu demais e tomou o cartão amarelo e podia ter sido expulso. Mas isso de ficar querendo apitar o jogo, os nossos aqui fazem também, a gente acha lindo. A cada jogada se atiravam no chão, batiam com as mãos na grama, parecia que era o time viril do São Paulo. E sempre foi, é assim, é um time assim. Grêmio e São Paulo no Morumbi 0-0 foi assim. Mas o Alisson ficou 2 meses fora. Grito. Eles não precisam, o time é organizado e tem futebol. Não tem nenhum brilho, assim, um gênio no São Paulo. Mas eu notei isso, me chamou a atenção. O São Paulo é bem organizado, bem treinado. Para quem gosta de... Cristiano. Eu quero voltar ao Tassiano, o seguinte, ó. Após o jogo, a coletiva do Renato, ele disse que estudou o time do São Paulo, como jogaria, e aí ele optou pelo Tassiano. Daí eu fiquei sem entender. Optou pelo estilo de jogo do São Paulo e optou pelo Tassiano em relação, principalmente, ao ponteiro direito, o Ferreirinha do Grêmio. Vocês concordam com isso, Renato, ou não? Eu entendi a explicação do Renato. E vendo o jogo eu entendi mais ainda, mas depois eu posso falar sobre isso. E eu concordo com a escolha do Renato. A questão é que o Tassiano era a única alternativa, com a característica que o Renato precisava. O Ferreira não tem essa característica de preencher e de marcar. E como disse o Renato na entrevista, o Ferreira tá verde ainda. O Everton também não tem essa característica, por isso ele encaixou o Tassiano do lado. Tendo Luiz Fernando, com certeza Luiz Fernando seria o titular. Observem que no segundo tempo, no momento em que o São Paulo pressionava, várias vezes quando a bola caía no Juan Fran, era Juan Fran versus PP. O PP é um atacante que volta para marcar durante 90 minutos. É impressionante o vigor físico do PP. Na pressão de São Paulo pelo lado direito era sempre PP no Juan Fran. E o Ferreira não faz isso. E o Renato explicou na entrevista coletiva que ele está sendo lapidado. Hoje o Ferreira é um atacante que recompõe pouco. E eu entendo a escolha pelo Tassiano. Se tivesse Luiz Fernando ou Pinares, poderia ser Luiz Fernando ou Pinares. E tem outro detalhe.
e que foi numa pergunta a respeito do Jean-Pierre. O Renato disse que o Jean-Pierre precisa ser mais ativo, principalmente na marcação. E olhando o jogo ontem, me chamou a atenção que em vários momentos o Diego Souza estava no círculo central e o jogador mais adiantado era o Jean-Pierre. Se Renato escalasse Ferreira, Jean-Pierre e Diego Souza, perderia o meio-campo. Mas deixa eu dizer uma perderia coisa. O meio-campo. Eu não acho que o Ferreira marca pouco, eu acho que ele marca muito. Eu acho que ele recompõe bastante pela direita. Mas ele volta pelo corredor, né? E eu vou te dizer o seguinte, depois que o Ferreira entrou, o Grêmio não perdeu o meio-campo. Depois que o Ferreira entrou, o Grêmio ganhou o jogo, inclusive. É que ele compensou. Eu não acho que ele é que ele compensou com o Lucas Silva, Oliveira. Mas aí que tá o ponto. A entrada do Ferreira com o Lucas Silva, eu acho o seguinte, eu acho que não é a entrada do Ferreira na vaga do Tassiano. Ali é uma entrada casada, ali é uma cartada conjunta. Ele coloca o Ferreira e tenta equilibrar o meio com o Lucas Silva. E aí o Grêmio não perde o meio campo. É que eu defendia ontem. Começar com o Lucas Silva. No lugar do Matheus Henrique, né? A tua ideia. A minha ideia era no lugar do Darlan. Do Darlan. Sim, e foi o que aconteceu. Se bem que no jogo eu faria o contrário. No jogo eu tiraria o Matheus Henrique, porque ele já tinha cartão. O Renato tirou o Darlan. Tudo bem, funcionou. Entrou o Lucas Silva. Eu gosto do Lucas Silva, tá? Eu acho que o Lucas Silva é um cara muito importante. Ele é discreto, mas ele faz um papel de proteção importante. Eu só não concordo com a tese que o Ferreira volta pouco. Eu acho que ele volta bastante. E sobre o Jean-Pierre, e eu sou um fã declarado do Jean-Pierre, o Renato tem razão quando ele fala que ele tem que ser mais participativo. Não pode um jogador da qualidade do Jean-Pierre, que é extraordinária, participar tão pouco do jogo. O que eu acho só é que o Renato, ele que é conhecido por proteger publicamente o seu grupo e faz isso com muita propriedade, eu acho que ele expõe só o Jean-Pierre. Eu não vejo o Renato fazer críticas públicas a outros jogadores, só o Jean-Pierre. É isso que eu fico com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Parece que é uma necessidade de fazer isso que eu não vejo por quê. Mas enfim, na crítica em si ele tem razão. O Jean-Pierre tem que ser de fato mais participativo. E o Tassiano, eu vi as pessoas, porque o Renato estudou o São Paulo. Gente, só um pouquinho. É obrigação do Renato estudar o São Paulo. Como é obrigação do Diniz estudar o Grêmio. Estudar o adversário não é bônus, isso é sim, obrigação. Isso sim. É obrigação dele. Mas não fez nada demais ao estudar o adversário. Mas olhando as peças à disposição, o único que encaixava na ideia do Renato justamente era o Tassiano. Ontem me parece que o Renato resgatou o Ramiro. Ele fez do Tassiano um Ramirinho pelo lado. O problema, Oliveira... 0-0. A ideia que fez ele ganhar o jogo foi ter o Ferreira. Com certeza. Porque o Ferreira entra e na primeira jogada ele aperta o Reinaldo manda pro lado, o Ferreira movimenta, recebe o passe, dribla o Reinaldo, toca na área, o bate-rebate, o Diego Souza faz o gol. É inegável que o Ferreira tem participação decisiva. Mas ele tentou resgatar o Ramirinho ali com o Tassiano. Só que na hora do ataque, e eu vou lembrar o lance do primeiro tempo, não sei quem é que deu o passe na direita pro Tassiano livre no corredor. Aí o Tassiano foi puxar pra canhota pra finalizar e ele adiantou demais. E aí a gente vê que falta qualidade. Por exemplo, o Alisson ali poderia ter feito uma outra jogada. O Alisson tá voltando de lesão, mas eu tô usando como exemplo o cara que foi titular boa parte do ano. O Alisson é o cara que consegue marcar e consegue atacar. Tanto que o Alisson tem 6 assistências na temporada. E no gol a gente fala bastante do lance do Ferreira e da finalização do Diego Souza. E eu lembro a origem da jogada. Vocês lembram como começou esse ataque do Grêmio? Uma recuperação do Diogo Barbosa. E sim, e primeiro lance depois da troca. O Renato faz a bola tá parada, o Renato faz 2 trocas. Coloca o Lucas Silva e o Ferreira. E na saída de bola, o Grêmio recupera e faz o gol. Com a antecipação do Diogo Barbosa. 20 segundos depois das trocas. E isso foi algo que não aconteceu no jogo de ontem. Não digo que foi algo raro, mas aconteceu poucas vezes. Essa recuperação do Grêmio no meio-campo ou no campo do São Paulo. Tanto que o Diogo Barbosa recupera a bola e o Grêmio fica numa situação de 4 contra 3. Aí a bola vai pro lado, o Ferreira aperta o Reinaldo, ele chuta pro lado e tem a origem do lance do gol. E aí 1 minuto depois, menos até o Ferreira faz a jogada e o Grêmio consegue fazer o gol. As diferenças que eu vejo do Ferreira para a escolha que fez o Renato com o Tassiano é que o Ferreira ele faz o fundo e ele recompõe, mas numa linha reta, sobre a linha lateral.
ele é um jogador de corredor pelo flanco, pelo lado. E o Tassiano, diferente do Ferreira, que tem a vitória pessoal, que tem o drible, que tem a chegada no fundo, tem o cruzamento e que também é oportunista, além de parecer ser predestinado, o Tassiano, ele tem uma recomposição por dentro, ele acrescenta numericamente no jogo de aproximação. O que foi a ideia, me pareceu, do Renato, ter numericamente mais jogadores para neutralizar esse jogo curto de troca de passes do São Paulo e de envolvimento. Que o São Paulo, ele concentra tanto os caras da zaga próximos ao meio campo, como os atacantes próximos ao meio, e eles se movimentam mais ou menos aproximados. Ele recheou o meio campo. Tudo bem, eu entendo que a ideia foi essa, mas me desculpe, não funcionou. O São Paulo teve as principais chances de gol quando o Grêmio tinha essa escalação. O São Paulo abre o segundo tempo numa blitz pra cima do Grêmio. O São Paulo perde 2 gols feitos no começo do segundo tempo, um aos 5 e um aos 11. Tu tens razão, aos 5 minutos é um 2-1 que o Daniel Alves faz. Na única falha, atenção, na única falha do Kahneman no jogo, ele toma um 2-1, Daniel Alves não acompanha. O Daniel Alves corre nas costas dele e cruza. E aí o Brenner chega de carrinho nas costas do Vitor Ferraz. Se o Brenner é 1 centímetro maior, ele faz aquele gol. Isso aos 5. E aos 11, o São Paulo faria o gol do ano se aquela bola entra. O São Paulo trocou uns 10 passes de primeira, como se fosse um bobinho. Colocou o Grêmio na roda. E os caras pifaram o Luciano na cara do gol e bateu pra fora. Ali o Renato disse, não, olha só, não dá. Tem que mexer. E aí ele faz o que, Orestes? Aí ele coloca o Lucas Silva, porque ele tinha que ter alguém na frente dos zagueiros, e põe o Ferreira pra jogar. E aí ele muda o jogo. Orestes. O grau de gravidade, qual é o grau de problema que vai ter o Jeromel para o jogo da próxima quarta-feira, principalmente? Esse é um assunto que ainda vai ser dúvida, né? Eu acho que com certeza a dúvida para quarta-feira que vem, com certeza não joga contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Jeromel saiu de campo com uma suspeita de lesão muscular. E ele, do intervalo para o segundo tempo, voltou mancando. E a TV mostrou isso claramente. Depende dos exames. E com certeza o Pedro Jeromel será reavaliado nas próximas horas. Lembrando que o Grêmio está de folga hoje, folga também amanhã. Se reapresenta sábado, treina e joga domingo contra o Atlético Goianiense. O Cristiano Oliveira tem razão. Um registro, Zé. Sim. Diga, pois não. O Cristiano Oliveira tem razão quando ele diz que o Grêmio estava envolvido com o Tassiano e que ganhou com o Ferreirinha. Sim, mas numa análise sistêmica do todo, a vitória do gol, o lance do gol do Grêmio é uma vitória pessoal, é um lance individual do Ferreirinha, não é um funcionamento da engrenagem, é isso que eu quero dizer. E quando o Grêmio estava perdendo, era a engrenagem que estava perdendo, porque os volantes não estavam conseguindo jogar, o Jean-Pierre estava letárgico. O Jean-Pierre é o segundo jogo dele que ele se submete ao adversário, ele não consegue reagir, ele não tem explosão, ele não reclama. Ele foi anulado pelo Luan. E o São Paulo encontrou um encaixe de bloqueio pro PP, que o PP não conseguia também criar situações de gol. Então aí ficou o Diego Souza muito entregue à violência dos adversários, não conseguindo definições, porque não tinha bola para definir, e o São Paulo de fato envolveu o Grêmio. Mas aí é um envolvimento global. E essa comparação que eu faço entre o jeito de ser, de jogar e de contribuir para o time do PP do Ferreirinha e do Tassiano é no sentido de dizer que eles são diferentes na contribuição para o funcionamento da estrutura. A contribuição do Ferreirinha, ela tem muito mais característica de uma jogada individual e a contribuição do Tassiano é interagir no jogo coletivo. E eu discordo um pouco do Oliveira. Mas quando tá disposto a jogar no contra-ataque, tu precisa também da vitória pessoal, né? O que o Tassiano não vai te dar. Eu discordo um pouco do Oliveira quando ele disse que o Ferreira volta e agrega na marcação. Eu acho, eu repito, eu entendo a estratégia do Renato. Ouvindo o Renato e observando o jogo, eu compreendo. Eu ainda não sei se eu concordo. É que assim, é muito difícil, porque o Tassiano, no segundo tempo, o Grêmio estava tomando pressão. Se leva um gol, a gente diria, olha, foi realmente um equívoco a entrada do Tassiano. Ferreira deveria começar jogando. E o Grêmio conseguiu segurar o 0-0 e me parece uma ideia inteligente do Renato. Eu acho que o X da questão é ter sido o Tassiano o jogador escolhido, pelos desfalques. Se fosse Luiz Fernando ao invés de Ferreira, se fosse Pinares ao invés de Ferreira, até mesmo o Robinho, que já fez esse corredor pela direita,
é que o pessoal pega um pouco no pé e a gente fica nessa crítica, nessa insistência, porque é o Tassiano. Um jogador que volta e meia entra, foi personagem na entrevista do Paulo Luz no último fim de semana. O São Paulo usava de um estratagema. Além de ter um jogo de troca de passes muito qualificado, assim, bem elaborado, ele também tinha um jogo de pressão na figura do árbitro. O único que reclamava propriamente era lá na frente o Diego Souza e lá atrás o Kahneman. Os demais jogadores do Grêmio são jogadores concordinos. São bons jogadores, mas não tem muito essa coisa da pressão na arbitragem. E o São Paulo envolveu o Grêmio pelas essas duas razões. São Paulo é um time malandro. Porque ele fazia o jogo de pressão emocional, ele trabalhava o psicológico e ele jogava tecnicamente melhor. Um time bem organizado, bem treinado, com algumas boas individualidades. Como é que é? Essa apatia, como é que vocês estão sentindo essa apatia do Jean-Pierre nesses últimos jogos? Um cara que vinha detonando, jogando uma bola redondinha e agora está apático, não participa quase nada. Como é que vocês estão vendo isso aí? É preocupante porque ele é o líder técnico do time. Eu acho que os adversários estão fazendo de tudo para anular o Jean-Pierre. Eles respeitam ele. Mudou o nível também, né? Os caras viram, esse cara tá jogando muita bola. O que o Cristiano tá dizendo é verdade. Mudou o nível também. Não, com certeza mudou. O nível. Agora ele pegou o Santos São Paulo, né? A gente falou esses dias no Repórter Esportivo sobre a sequência de 18 jogos sem derrota do Grêmio. Tem 2 Juventude, tem 2 jogos contra o Cuiabá, tem Botafogo, tem um empate com São Paulo 0-0, tem empate com o Corinthians 0-0. Os mais difíceis foram Fluminense, no Maracanã e São Paulo. Exatamente isso. Mas tem um detalhe, que os adversários estão marcando, estão tentando anular o Jean-Pierre, como anulam o PP. E eu acho que num jogo como ontem, tu marca Jean-Pierre e PP, arma um sistema para anular esses dois e deixa o Tassiano um pouco mais livre. Deixa o Tassiano com a bola. E aí falta um pouquinho do Jean-Pierre ser mais ativo para tentar fugir da marcação. E claro, a dinâmica do time precisa melhorar. E acho que é um assunto que a gente vai falar bastante ainda, porque é muito complicado criticar o Grêmio ou criticar o Renato neste momento, no meio de uma semifinal de Copa do Brasil em que o Grêmio tem vantagem. Mas eu fecho contigo, Zé. Eu fecho contigo. O Grêmio tem time, o Grêmio tem grupo pra dar um pouquinho mais. Eu acho que bem mais. Vamos lá, ainda nessa história de Grêmio tem time pra enfileirar título. Ontem teve pelo menos 2 jogadores que jogaram menos que o Tassiano. E eu disse isso na cotação. Para mim o Matheus Henrique jogou menos que o Tassiano, tá jogando mal o Matheus Henrique. Voltou aquela mania de ficar rodopiando e perder a bola na frente da área. E para mim o Jean-Pierre jogou menos que o Tassiano. Na cotação eu dei nota menor para esses 2 do que pro Tassiano. E o outro ponto é o seguinte, para não ficar de profeta do acontecido, ontem nós dissemos aqui mesmo, nesse bate-programa, nesse bate-canal dessa bate-emissora, nesse mesmo bate-horário inclusive, que dos 2 laterais do São Paulo, Juan Fran e Reinaldo, inegavelmente no apoio o Reinaldo é superior. E inegavelmente na marcação o Reinaldo tem muito mais dificuldade. Então se ele tem dificuldade na marcação, colocar um cara que para cima dele vai ter vitória pessoal. O Tassiano não tem ele não tem nem a característica de partir para cima. O Ferreira teve. E na primeira desconcertou o Reinaldo e cruzou para o gol do Diego Souza. Aliás, golaço do Diego Souza, mostrando um oportunismo para fazer o gol importante, o gol do 1-0. Ele desorganiza o adversário, né, na vitória pessoal. Ele eu gosto dele porque ele é miudinho. Eu tenho uma tendência a ter um preconceito com um jogador muito miúdo, mas ele supera com velocidade e com coragem. Ele partiu pra cima do cara do São Paulo. O Ferreira, é isso? É, o Ferreira. Ele é o famoso atacante insinuante. O cara do São Paulo, o cara é grandão, né? Que quer crescer e tal. Ele não tem medo, ele pega e vai pra cima. E ele foi pra cima do cara e passou. Ele foi pra cima. E o cara perdeu a bola e perdeu o tamanho, não conseguiu chegar e ele continuou. Como é que é, ele é um cara, ele é um cara de porte mediano, não é forte, mas ele se impõe na garra, na determinação. Aquela bola na linha de fundo que resultou no gol, aquilo ali não é para qualquer um chegar ali. O Ferreira é um jogador liso. É, exatamente, liso. E só uma coisa, do outro lado, tá? O PP não foi por falta, ao contrário do Jean-Pierre, que durante boa parte do jogo se escondeu atrás da marcação do Luan, e isso é grave. O PP não se escondeu.
ele participou o tempo inteiro, só para citar o outro lado também. O PP, ele foi caçado. O PP, se a gente colocar ali que o jogo teve 100 minutos para arredondar um pouco para cima, foi 97 total, eu acho. Mas vamos lá, 100 minutos para arredondar, o Grêmio ficou 30% com a bola, o São Paulo 70%. Então tu coloca ali o Grêmio com 30 minutos de um total de 100 com a bola. Nesses 30 minutos, só o PP sofreu 7 faltas. É uma falta a cada 4 minutos do Grêmio com a bola. O PP foi caçado. Do outro lado, o PP tentou fazer o que o Ferreira fez pela direita. Só que ele não conseguiu porque ele foi caçado. O São Paulo fez rodízio de faltas em cima do PP e a arbitragem foi conivente. E eu acho que tem um outro ponto também, Oliveira, em relação ao PP. O PP é um jogador que está se sacrificando muito na marcação. Contra o Sport, chamou atenção que em mais de um momento, quem limpou a barra na defesa pelo lado direito de ataque do adversário foi o PP. E ontem, em vários momentos, o PP apareceu quase na bandeira de escanteio, marcando o Juanfran e limpando a barra pro Grêmio na região da intermediária. Tem um lance que o PP perde a bola 2 vezes. E nas 2 vezes ele recupera. Ele perde, recupera e cava uma falta. E como disse Oliveira, caçado. E falando da arbitragem ruim, né? Pra não adjetivar de forma pior. Péssima. Pro Marcelo de Lima Henrique. No aspecto disciplinar ele arbitragem... não influiu e não influenciou, não alterou o resultado ruim do jogo, mas... Uma coisa que eu fico na dúvida, por exemplo, o lance do Bruno Alves no Diego Souza, eu acho que é um lance de cartão amarelo. O lance do Arboleda eu já não sei, me parece um cartão meio laranja pro Arboleda. E é inacreditável como o Arboleda não recebeu, no mínimo, um cartão amarelo naquele lance. Porque o árbitro... Aliás, o árbitro nem deu falta. Ajoelhada? Ele deu lateral. Nem falta deu. Ele deu lateral. Pra mim, ali, ó, num dia bom, num dia feliz, que ele acordou com um sorriso de orelha a orelha, é cartão amarelo. Aquele do Arboleda. Num dia feliz. É cartão... Se ele desse o vermelho direto, não seria absurdo. Ele nem falta deu. Ele não viu. E no amarelo o VAR não pode falar. Mas tem VAR. Não, mas se aquilo ali é uma ajoelhada nas paletas do Diego falar. Souza. O lance do Bruno Alves, o VAR chamou, ele deu amarelo, não tem problema dar amarelo depois do VAR. O lance do Bruno Alves acho que é pra cartão amarelo. O Daniel Alves leva um cartão amarelo. Eu vi o jogo pela televisão. Eu não sei se o pessoal da Arena tem um ângulo diferente. O Daniel Alves deu uma burdoada num único lance em 2 caras diferentes do Grêmio, na frente do juiz. Ele reclamou do Ele recebe o cartão amarelo e minutos depois dá um pisão, se não me engano, no Jean-Pierre. E pelo ângulo da TV me parece que o árbitro vira pra dar o cartão e quando ele vê que é o Daniel Alves, o árbitro dá uma pipocada. Isso. O Pfeiffer disse na jornada isso. O juiz, ele pegou o cartão, botou a mão no bolso pra tirar o cartão. Quando ele viu que era o Daniel Alves, ele tirou a mão do bolso pipocou. E só faltou. Sabe quando tu vai cumprimentar alguém na rua e não é o cara que tu pensa? Tu tira a mão e passa no cabelo e tal. Isso. O juiz fez igual. Eu já cumprimentei o cara pensando que era outro. Só faltou ele pedir desculpa, viu? Tem outro... Daniel Alves. 11h37. Que era você. Eu tenho que fazer um intervalo, Bruno. Rapidinho, tem um outro lance do Daniel Alves, se não me engano é no PP no primeiro tempo, jogada pela esquerda. 2 jogadores do São Paulo chegam no PP, o Daniel Alves faz a falta por baixo, ele deixa o braço na altura do pescoço do PP. Um outro lance violento do Daniel Alves. Tem um cartão amarelo que o Kahneman deveria ter recebido, porque ele defendeu a bola no meio campo. Ele pegou a bola com as 2 mãos, num lance meio maluco do Kahneman. Mas isso não apaga a violência do São Paulo. Uma rotação assim. O Kahneman é completamente maluco, né? Aquele lance, o Kahneman ganhou, perdeu, ganhou e pulou em cima da bola. Louco, mas esse é o maluco do bem, esse me serve. Partidaço ontem, cara. Que jogo fez o Kahneman ontem. Muito provando bem. De uma vez por todas que não há justificativa nenhuma para ele ser reserva do David Braz na Vila Belmiro. Eu acho que o Oliveira pegou um ponto muito interessante. A gente falou muito do Kahneman. Eu quero só recuperar várias coisas. Porque depois, tá acontecendo um milagre nesse programa. O Orestes tá falando mais que tu hoje. Sim, tá falando mais que eu, mas eu quero recuperar várias coisas. Vem pro jogo, nós vamos fazer um intervalo, tu volta tô firme. observando a tua ansiedade. Não, mas ele fala completamente. Mas segura o Daniel Alves, tá? Completamente, porque se a gente não disser, a gente está sendo conivente com o erro. No futebol tu não pode, a função da imprensa é criticar quando vê o erro. Perfeito. Uma arbitragem daquelas ontem não serve. Teve um jogo do Palmeiras e do Libertad. O Libertad tá endurecendo o jogo e o Palmeiras com dificuldades. Um cara fez uma falta no jogador do Palmeiras, Ivan Pires. O árbitro falou, pá, vermelho. O jogo mudou completamente. Se aquele juiz do jogo de ontem impõe a regra desde o começo, o jogo poderia ter sido outro. Se sabia desde o início que Marcelo de Lima Henrique faria ele. Falamos aqui no programa. Uma pergunta.
Se o Grêmio se classificar, Daniel Alves ficará fora da Copa? Vocês são terríveis. Orestes, é pra tu falar mais, viu, meu padrinho? Não é pra tu te encolher. Tu vem aqui e atropela. Tem vários árbitros FIFA e a CBF escala um árbitro master. Pra quem não sabe, Marcelo de Lima Henrique é árbitro master. Vamos falar sobre isso mais depois. São 11h40 da manhã, nós estamos pela Guaíba, em nome do Banrisul, na véspera do Natal, hoje 24 de dezembro de 2020, debatendo futebol. Já voltamos. Posso atender 2, 3 recados aqui antes da gente voltar pro debate, gurizes? Pode. É porque eu ia entrar na corrida aqui, o cara achei que ele tava dando um pau no meu comentarista, mas não, ele tá dizendo o seguinte: o Guimarães é um baita comentarista, mas quando o assunto é Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva, tadinho. Não é não. Obrigado, Zé, por insistir em criticar a violenta atuação do Daniel Alves. Evandro Schiller, ele é de Novo Hamburgo. Não, eu só tô criticando a impunidade. No futebol, como em qualquer coisa, não pode ter impunidade, porque a impunidade estimula e desorganiza as relações. O Daniel Alves foi impune durante o jogo inteiro e agora ele vai para São Paulo e ele vai piorar o comportamento dele. Ele bateu nos jogadores do Grêmio, ele xingou os meninos e o árbitro foi conivente com essa postura dele. Ele deveria ter tido ontem, como já no jogo aquele em que ele deixou por 2 meses fora o Alisson do Grêmio, deveria ter sido coibida aquela postura dele, desleal com os companheiros. Nas relações do futebol existe uma questão ética nas relações de campo e o Daniel está violando essa ética e o árbitro não está coibindo isso. Bom dia, José Aldo. E ele deveria ter sido expulso ontem. Na minha opinião, deveria ter sido expulso fora do jogo da quarta-feira da semana que vem. Se fosse um árbitro de Libertadores, a história seria diferente. A arbitragem brasileira tem dessas. E a escolha pelo Marcelo de Lima Henrique. Quantos árbitros FIFA nós temos no Brasil? Vários árbitros de qualidade. Tem muito árbitro fraco, de fato, mas tem árbitros bons. E o Marcelo de Lima Henrique já é um cara master. Marcelo de Lima Henrique já tem mais de 45 anos e assim como o Eber Roberto Lopes, às vezes aparece apitando um Goiás e Flamengo, um Atlético Goianiense e Palmeiras. Escalar o Marcelo de Lima Henrique numa semifinal de Copa do Brasil, realmente eu não compreendo. Gilberto Dutra, bom dia, José Aldo e amigos. Se o Daniel Alves fosse expulso, iriam chamar o juiz no VAR para mostrar no vídeo quem ele expulsou para retirar o cartão vermelho. Alguém da mesa me explica, o Tassiano, por favor? A gente já correu por esse campo, já tentamos compreender. Na Vila Ipiranga, o Rude, baita programa, Feliz Natal para vocês. Tem que jogar no 4-4-2 com o Lucas Silva no lugar do Tassiano e ficamos com um meio consistente, tá dizendo o Rude lá da Vila Ipiranga. Obrigado, Vila Ipiranga. Matheus Henrique há muito tempo vem jogando menos que o Darlan. Isso não significa que o Darlan sem ele conseguiria jogar mais, mas não seria interessante um meio com Lucas, Darlan e Jean-Pierre? Ainda que fosse para fazer o Jean-Pierre desempenhar num tripé de volantes e desse modo viabilizar a utilização tanto do Ferreirinha quanto do PP pelos flancos. Acredito que o time teria mais consistência no meio. É o Stout que está dando esse recado. Obrigado, meu querido servidor público. A ideia de ter o Lucas Silva no time é uma ideia que eu defendo. É uma ideia que me agrada. Eu gosto do Lucas Silva. Acho que ele potencializa os outros ao ficar na frente da área. Não acho que ele seja não acho que ele seja o primeiro volante dos sonhos, até acho que ele não é isso de origem, mas é uma ideia que me agrada. Deixa eu falar então sobre o jogo, tá? Evidentemente, vou dar uma passada geral aqui. Gostei do tadinho do nosso ouvinte. Por que ele tem essa visão a respeito do... Porque ele deve ser melhor que eu. Não faz assim. Pra me chamar de tadinho, mas qual é o nome dele? Eu teria que achar o cara ali. Então chega aqui, o Guaíba Futebol Clube tá aberto pra gente debater aí. Eu me submeto ao teu argumento. Vamos lá, tá? O São Paulo é mais bem treinado que o Grêmio. O São Paulo fez a jogada mais bonita do jogo ontem, que foi essa troca de passe pro Luciano ficar cara a cara e dar um biquinho por cima. Foi a jogada mais bonita do jogo pra mim. Foi muito bonita essa jogada. O Grêmio jogou muito mais do que jogou contra o Santos. Muito mais. O Grêmio viu a cor da bola, pelo menos. Ficou com menos posse, é verdade. Deu melhor, né? Jogou muito mais. Tava mais participativo, tava mais atento, tava menos tonto. Não é só pela escalação, mas é também pela concentração. O Grêmio foi um time muito mais concentrado que contra o Santos.
Contra o Santos foi um horror a desconcentração. O Grêmio é pior treinado que o São Paulo. Isso aí o pessoal não vai gostar. É pior treinado que o São Paulo. Mas... Dá pra construir diferente, elaborar diferente a frase. Mas tu falou sobre isso Os antes. dois são bem treinados e o do São Paulo é melhor treinado. Mas tu falou exatamente isso antes. Mas foi o que eu disse. Eu disse que o São Paulo é melhor treinado que o Grêmio. Não, a construção foi num outro sentido. Disse que é pior treinado. Que me parece ter uma diferença. Os dois são bem treinados. Não, peraí, só um pouquinho. Deixa eu. Vou enlouquecer aqui. Tá, tu tem uma comida que tu gosta e uma comida que tu não gosta. Uma comida é melhor que a outra. A outra logo é o quê? As duas são boas, mas uma é melhor. Não sei. Sim. Tu acha isso? Tu não disse isso na tua primeira fala. Pareceu, então eu tô corrigindo. Tu acha que o Grêmio é bem treinado? Eu acho que o Renato tem coisas boas. Eu também acho. Mas coletivamente o time do São Paulo é muito mais dinâmico que o Grêmio. Então tu falou a mesma coisa que eu. Não tô dizendo que o Grêmio é uma porcaria, mas tô dizendo que o São Paulo tem mais dinâmica. Se uma coisa é bonita e uma coisa é mais bonita que a outra é o quê? Mais o quê que a outra? Tem menor beleza, mas não quer dizer que não tenha beleza. Quer dizer, isso é enrolação. Não é enrolação, não ofende, cara. Nós estamos discutindo. Não, porque eu tô tentando argumentar aqui, eu já fui chamado de tadinho e... Não, mas eu não tô querendo enrolar ninguém. Tá, mas eu não acho o que tu acha, então. Eu acho que o Grêmio é pior treinado que o São Paulo, então, tá? Essa é a minha fala. Tu quer corrigir uma coisa que eu não penso, então, tá? Acho o Grêmio pior que treinado que o São Paulo. A ideia, o Bruno me botou uma pulga atrás da orelha ontem e eu fiquei matutando isso durante o jogo, tá? Eu quero dizer isso, quero dizer que o Grêmio é pior treinado que o São Paulo. Eu posso? Toca a ficha, irmão. Então tá. O Bruno me disse uma coisa, não, porque é irritante, vai irritando o cara, velho. E aí a gente vai reconstruindo o pique. Hoje tá. tá. Mas é que tu tem um dom de irritar. Não, tem que ter humildade com os colegas, cara. Mas que humildade, cara? Eu fui chamado... que quando eu acho que eu tenho uma superioridade intelectual em relação aos demais, eu fico dando essas letras. Não, eu não sou mais nem menos. Tu tem que pensar assim, nós somos iguais, eu penso diferente dele, respeito a opinião dele e vamos seguindo. Por isso que a gente se irrita. E aí tu escolhe sorrateiramente o recado que me chama de tadinho. Não, eu peguei ali atrás da orelha. Tu me falou ontem que o Grêmio, se tivesse outro treinador, poderia jogar mais. Eu não acho que o Grêmio seja um time agora, vou falar, mal treinado, embora seja pior treinado que o São Paulo. Mas acho que o Grêmio tem vários problemas de dinâmica, de construção e de modo com que é concebido, tá? Por exemplo, o Grêmio tem um jeito de jogar, numa época em que o Grêmio era muito bem treinado pelo próprio Renato, porque as pessoas mudam, né? O Grêmio era muito bem treinado pelo próprio Renato, no jeito que o Grêmio tinha de circular a bola, de ser um pouquinho mais leve, em termos de intensidade, em que o Maicon ditava o ritmo, em que o Grêmio conseguia as coisas e conseguiu bons resultados assim. Pois bem, o futebol é mais rápido que isso, o futebol atropelou esse jeito de jogar. O Grêmio com o Jean-Pierre bem seria outra história ontem também. Isso a gente tem que falar, tá? O Grêmio, se o Jean-Pierre estivesse bem, seria outra história. Dá a entender que o Grêmio tem uma certa dependência do Jean-Pierre. E eu acho que o Grêmio tem uma certa dependência do Jean-Pierre para ser o centro criativo das coisas. Eu acho que tem. No entanto, isso também não é um limite de repertório? Estou fazendo uma pergunta para vocês, porque eu tenho quase certeza que se o Jean-Pierre estivesse num dia bom, o Grêmio jogaria bem. Melhor do que jogou ontem. Eu não acho que o Grêmio tenha sido. Não acho que tenha sido uma partida ruim do Grêmio. Não acho. Mas também não foi uma partida em que o Grêmio taticamente tenha superado o São Paulo. Também não foi um nó tático. O nó tático foi contra o Santos. Mas se o Jean-Pierre tá bem ontem, a história não seria diferente? Eu fico perguntando. Outra coisa, aí eu vou falar a respeito do que tu falou do Ferreira, tá? Eu não sei se o Ferreira é um jogador de 20 minutos. A nossa. Isso eu falei fora do ar. Mas eu confirmo o que eu disse fora do ar. Desculpa. Eu acho que o Ferreira ainda é um jogador de 20 e 25 minutos. Sabe por quê? Porque ele só joga 20, 25 minutos. Vamos dar uma chance. As poucas que ele teve, vamos dar mais chance para ele ser, quem sabe, um jogador de 30, de 40, de 50, de 60 minutos. Estou até sendo contraditório, porque ontem eu defendi a titularidade do Ferreira. Mas penso que ainda é um jogador verde de 20, 25 minutos. Ontem nós apresentamos um dado que ele começou jogando 7 partidas e o Grêmio ganhou 6 com ele. Pois é. É um dado importante. É uma estatística então, verdadeira. Quem sabe ao invés dos 20, 25 minutos, vamos dar 30, 40, porque em 20, 25 minutos ele faz o vexame contra o Santos ser menor, é verdade. E ele cria uma vantagem, vamos lá, o Grêmio tá com vantagem. O Grêmio, se não tomar gol, tá na final da Copa do Brasil. Vou usar um exemplo. Jogo do fim de semana contra o Sport.
Ferreira foi muito bem durante 15, 20 minutos. Pouco tempo depois do gol do Sport, ele ganhou todas no contra 1. Em um determinado momento, o Sport dobrou a marcação, algo aconteceu, o Ferreira não conseguiu reagir no jogo e não apareceu mais. E foi substituído no segundo tempo. Curioso, ele foi muito bem durante um período. Mas eu acho que nesse período que ele tem ido bem, ele está sendo decisivo, cara. Importante contextualizar. Time misto do Grêmio. Ele tá sendo, e um jogo onde o teu mental é menor do que nesses jogos, como o jogo de ontem. Contra o Sport, quando o Grêmio faz o gol, ninguém vibra, né? Eu tô falando da minha vizinhança. Ontem o Grêmio fez o gol, a minha vizinhança enlouqueceu completamente. E por quê? Porque as atenções estão mais voltadas para esse tipo de jogo. Entende? Eu acho que eu começaria com o Ferreira e acho que o Ferreira deveria ter começado. Entendo a entrega e a luta do Tassiano e eu não acho o Tassiano um jogador tão desprezível quanto outros que estão aí e que em campo não te entregam nada. Mas tu falou um negócio certo, tá? Naquele lance que ele corta pra dentro e ele corta com força pra dentro, ele chega uma hora que o limite técnico ele começa a atrapalhar. Só que eu não vou botar o Tassiano, e acho muito injusto quando fazem isso de vamos botar no balaio da dispensa. O Tassiano eu não vou botar no mesmo balaio do Everton e do Robinho, por exemplo, tá? O Everton e o Robinho são jogadores rodados, com experiência em time grande e que te entregam muito pouco. O Tassiano ao menos te entrega uma luta. E eu acho que é importante jogadores limitados lutarem. E o Tassiano sabe disso. Ele sabe que ele é mais limitado que os outros. O que ele faz? Ele luta. É um jogador competitivo. É isso. Então, e às vezes o Tassiano como segundo volante não vai mal. Às vezes como segundo volante não vai mais. Não vai mal. Eu não critico o Renato por isso. Eu acho que foi uma escolha válida. Mas eu acho que o Ferreira tem uma entrega muito maior do que o Tassiano nesse período recente. Pelo contexto do jogo. Se fosse Grêmio pelo contexto recente, Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, jogaria o Ferreira. Pelo contexto recente, ele te entregou ele te entregou na tragédia contra o Santos 2 vezes. Ele entregou em outros jogos também, o Tassiano entrega menos. Não, mas o Ferreira... Embora o gol contra o Santos tenha sido do Tassiano, né? Eu tô contestando aqui a fala do Carlos, isso não quer dizer que eu não gosto do Ferreira. Não é isso. Eu acho o Ferreira um jogador promissor. Tu acha que ele precisa evoluir? Só que a gente pensa alguns lances do Ferreira entrando no segundo tempo. Eu ainda acho que o Ferreira precisa evoluir, precisa subir a escada. Estamos pegando numa contradição aqui. Ele está dizendo que nós elogiamos o Santos porque o Santos coloca a gurizada para jogar e achamos que o Ferreira com 22 anos ainda não está pronto. Nós temos opiniões diferentes, eu queria avisar o nosso ouvinte. Eu nem sei se é questão de idade. É que todos os a escolha pelo Tassiano ontem, por parte do Renato, por exemplo, foi uma escolha tática. Foi uma escolha estratégica. Se fosse jogo de Brasileirão contra o Atlético Goianiense, valendo a liderança, jogaria o Ferreira. Eu só queria dizer o seguinte, não tem nada contra os ouvintes. Parece só que a gente tá elogiando um negócio que não deu certo, cara. O Tassiano não jogou bem. O Ferreira entrou e melhorou o Grêmio. Não, Oliveira, eu não tô elogiando. Eu não tô elogiando nem criticando. Eu disse que eu entendo a escolha do Renato pelo Tassiano. Me parece uma escolha lógica pelas opções que ele tinha. Eu entendi o Renato, só não concordei em nada, do início ao fim, com a escolha do Tassiano. Para mim, o Ferreira é melhor que o Tassiano em todos os aspectos. Eu iria com o Ferreira também. O Orestes. O Bruninho é o seguinte, me lembrou um fato do passado. Sempre entra no segundo tempo, 20, 25 minutos de jogo, o nosso ponteiro direito do tricolor, o Ferreirinha. Me lembrou escurinho no Internacional, que quando entrava, só entrava no segundo tempo para decidir o jogo. Tu sente saudade disso? Tu sente saudade disso, né? Quando os caras... Tu sente saudade ou não? Nossa. Eu vou te apresentar uns amigos. Tem um amigo que toda vez que tu fala em escurinho, vai bater meio-dia. Ele chora de emoção. Precisamos dar uma paradinha. É mesmo? Mas Falcão e Carpegiani também. Mas com razão, rapaz. Isso aí é inesquecível, insuperável. É isso aí. Tu olhar um time entrando em campo com o Falcão, com o Caçapava, com Carpegiani, com o Jair, com o Batista, com o Escurinho, Zagallo ou Telê. Não, aí não tem comparação. Ontem foi muito engraçado. Meio-dia, guris, meio-dia. Da final do Brasileiro, 2 falhas do Valdir Pérez, Leão fechando o gol. E aí o Teleme vai com o Valdir pra Copa, tinha mais é que cair mesmo. Meio-dia, mas o secagem é retroativo. Mas agora. esse gol derrama menos lágrima do que o outro. Vamos lá pra notícia, nós já voltamos.
Meio-dia, 5 minutos, retomamos o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, o programa do Banco Banrisul, até a 1h debatendo o futebol. Banrisul, em 2020, nós apoiamos os nossos clientes para continuarem em frente e superamos os desafios com muita parceria. Feliz Ano Novo, é o que está desejando o Banco Banrisul. As informações da previsão do tempo sempre para Ponto dos Cafés. Como é bom tomar um cafezinho do Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325-1009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Bem, estamos tratando de Grêmio, já fizemos várias interpretações dos fatos relacionados ao jogo de ontem e continuamos discutindo o Grêmio. Em que ponto paramos mesmo? Era o Carlos que estava com a palavra, né? Ele estava falando, em algum momento a gente meio que... Acho que era Ferreira Tassiano ainda. Qualquer coisa ali. Bem, então atendo alguns ouvintes, daqui a pouco a gente retoma, o Guimarães já estará conosco. O escurinho cabeceando a gol preocupava qualquer defesa. Reconheçam, diz o seu Carlos Elias Zatar. O Bruno é muito novo, ele não pegou o fenômeno escurinho, ele acompanhou lances por vídeos, né? O Bruno é dos anos 90. Com certeza, 92. Tu é de 92? Isso. Pois é. Mas já não é mais criança, Bruninho. 28, quase 30. 28. Quase Imagina, 30. 28, Orestes, tu com teus 28, tocando gaita em Santo Ângelo. Nossa senhora, Jesus amigo. O Douglas de Novo Hamburgo. Orestes magro e de bigode aos 28 anos. E de bigode, e tocando sanfona. Aí larguei. O Douglas de Novo Hamburgo diz ele: Zagallo ou Telê? Zagallo, é claro, convocou os melhores e ganhou. Se ele tivesse levando em 82 Leão para o gol e Renato para a ponta direita, teríamos ganho aquela Copa. A gente não tinha adversário, né, Douglas? Era só colocar o Leão e a gente ganhava. A Alemanha tinha um adversário nós tínhamos, eu não sei se nós tínhamos treinador, adversário nós tínhamos. Eu sei que tu quer brincar, mas não faz assim, senão tu te queima com o público, o cara não reconhecer Tele. Sabe que eu tava vendo um vídeo outro dia, em que Renato... Cara, eu vou dizer uma coisa, é óbvio que o Tele foi espetacular, foi um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, futebol sul-americano. Agora errou a beça em 82, né? Opa, como fez cacaca. O problema do Zé Aldo é que ele não reviu o jogo. Já vi umas 12 vezes aquele jogo de novo. Mas tu tem que te distanciar. Pode ser. Eu sempre reconheço que pode ter algum erro meu, um né? pouquinho. Eu vi um vídeo outro dia de um programa em que falava... o debate retroativo, desce um pau no debate retroativo antes do intervalo. Falava o Renato sobre a vida dele e tal, era um programa muito interessante. Quando faleceu aquele jornalista famoso, o Vanucci, ele tinha um programa que ele levava os jogadores e fazia uma vida do cara completa, os episódios mais importantes. E o Renato foi retratado ali, se desculpando com o seu Tele e dizendo o seguinte: eu cometi um erro, a gente é jovem, às vezes a gente erra. Ele perdoou, ele deu um beijo no Tele depois. Isso, nesse momento foi reproduzido esse... Ele perdoou. Ele perdoou é bonito. Ele deu um beijo no dia que ele acabou com o jogo, né? Ele Não, foi depois. No dia que ele acabou com o jogo, ele levantou o dedo médio. Ironizou o Tele. Não, levantou o dedo médio pro Tele. Quando ele acabou com o jogo. Mais do que ironizar, então. Depois, muito tempo depois, o Tele já bicampeão do mundo pelo São Paulo. Renato jogando pelo Flamengo. Depois de um jogo, antes do jogo, ele vai e dá um abraço, um beijo no Tele e diz desculpa. E o Tele diz: tá tudo certo. Porque o Renato era um homem-chave do Tele. Isso as pessoas não sabem. O Tele assume a seleção num momento, reassume a seleção, melhor dizendo, num momento super conturbado, que em 85 a seleção estava jogando mal com o Evaristo fez uma renovação meio estranha, e aí vem o Tele, e o Tele recupera os caras do exterior com poucos jogadores daqui. Um deles era o Renato é chave na eliminatória, que o Brasil joga bem, e é chave no início de 86. Sim. O Renato era um homem de confiança. O Renato contra a Hungria foi exatamente. O Renato faz um jogo muito bom contra a Bolívia também nas eliminatórias, e aí o Renato não era um cara desprezado pelo Tele, era titular absoluto, só que o Tele era um cara que prezava pela disciplina, né? Olha só, voltando pro... Eu só quero falar da arbitragem rapidinho, que eu não falei, tá? Que é um lance que pra mim, cara, eu acho muito relativo isso. Pra mim o gol do Grêmio do Vitor Ferraz foi legal.
Polêmico. O gol do Grêmio, do Vitor. O anulado. Eu acho que o Diego Souza participa da jogada. Eu acho que se a gente for começar a pegar quem atrapalha... Uma falha do goleiro, rapaz. Quem atrapalha... errado do goleiro. Tu acha que eu tô acelerado, né? Hoje tá me lembrando o parceiro. Tá me lembrando um abraço ao colunista do Correio do Povo, mas assim, ó. Mas do outro lado. O que aconteceu ali? O goleiro se assustou com a presença do jogador. Eu fiquei desconcertado pelo Tadinho, não vou esquecer isso aí. Tá, mas olha só. Interpretação de regra, tá? Se o goleiro se assustou com a presença do jogador, logo o jogador interfere na jogada. Não, mas aí... impedimento. Tá, mas aí eu acho o seguinte, tá? Eu vou. Se todo o susto que o goleiro tomar com a presença de um outro jogador for uma interferência, eu acho que o erro maior tá no goleiro do que numa suposta interferência, porque senão tudo é interferência. Tá, mas é que a discussão não é de quem é o erro, a discussão é a regra diz isso. Tá, olha só. A regra tem uma cobrança. Interferência na jogada. Se tu é o goleiro, tu te assusta com o cara interfere na jogada. Beleza. Se interfere na jogada é impedimento. Beleza. É o que a regra diz. Beleza. Tem uma falta, tá? Aí tem um cara visivelmente à frente da barreira em posição de impedimento. O goleiro fica olhando pra esse cara, fica cuidando desse cara. A bola entra. Esse cara tá parado ali. E aí? Porque tudo pode atrapalhar o goleiro. Tudo. A questão é... eu acho que não é interferência, eu acho que é participação. O Diego Souza tá ali. Tá na frente. Mas o Diego Souza, o Guimarães, nesse teu exemplo, o Diego Souza não tá parado do lado da trave. O Diego Souza corre em direção à bola. Mas vários lances acontecem dessa forma. Perfeito, só que o cara que corre em direção. Só que se o cara que corre em direção à bola tá à frente da linha de zaga, ele tá em impedimento. Vamos lá. Ele participa da jogada. Eu tô à frente da linha intermediária, da linha defensiva. Eu tô para receber um passe. O passe vem na minha direção, mas eu não toco na bola. E aí vem um outro jogador que tá em situação legal e recebe essa bola. Eu meio que saio da jogada. Mas no que eu tô saindo da jogada, eu tô ali. A minha presença tá ali na jogada. Só que mas de novo, tu usou um exemplo antes de um cara parado perto da trave e agora de um cara que saiu da bola pro outro receber o passe. O Diego Souza não foi nenhuma coisa nem outra. O Diego Souza ele corre ao encontro da bola. Ele tá correndo na direção. Eu acho que se... Nesse teu segundo exemplo, o Diego Souza, nesse exemplo, ele seria o cara que daqui a pouco estaria perto do goleiro, ao ver que a bola vai na direção dele, ele dá 3 passos pro lado. Nesse teu exemplo, o Diego Souza faria isso. Só que na prática, ele tá correndo na direção do goleiro, em direção à bola. Eu tô entendendo o teu raciocínio, tem sentido lógico o que tu tá dizendo, considerando o disposto na norma, mas assim, ó, tem um foridioco ali, ele tá em offside, então ele o quê? Ele tá fora de jogo, ele tá fora de jogo, então ele não deveria... O que tem ali que eu não entendi? Ele tem um impedimento, ele tá fora de jogo. Então a ação deveria ser omissiva. E ele tem uma ação comissiva. Ele se envolve na jogada. Aí ele contamina o lance. Essa tua ótica tá me convencendo. Eu comecei a conversa abraçado na ideia do Guimarães. Mas eu sinto que o goleiro meio que se atucanou com a presença dele. O goleiro falhou, vamos ser sinceros. O goleiro falhou. Claro, mas aí tem uma contaminação do lance. Eu acho que isso não tira a falha do Volpi. O Volpi falhou. Eu não tiro a falha dele. Agora, a regra... Cara, é aquela coisa, se eu mandasse na International Board, várias regras mudariam agora. Eu não posso querer que o futebol seja como eu desejo. E para mim, na interpretação que eu tenho da regra, que foi a mesma da arbitragem, a mesma do VAR, tanto é que o juiz nem foi no VAR, né? Teve consenso. Mas essa é uma regra interpretativa. Claro que é interpretativa. É evidente que é interpretativa. A minha interpretação é de que houve impedimento. Para mim, tá claro que ele participa da jogada. Para mim, se todo jogador que tiver numa situação dessas, semelhante, obviamente, não a mesma jogada, for marcado impedimento, a gente vai ter que anular muito gol que já aconteceu. Muito gol que já aconteceu. Não, eu acho que não, cara, porque olha só, se o Diego Souza, na posição de impedimento, quando o Vitor Ferraz chuta, e ele já é impedimento, se ele percebendo a sua posição de impedimento desse 3 passos pro lado, ele não teria participado da jogada. Porque ele diz, não, tô saindo da bola. Vamos de novo Acontece várias vezes. Quantas vezes tem? Geralmente o zagueiro dá um balão pra frente
e tem aquele atacante que coloca, que afunda ali a cabeça entre os ombros e nem vai na bola. E aí pelo lado dele passa um cara que nem um risco de trás ali no meio campo e corre em direção à bola. Tá legal. Por quê? Porque o cara da frente falta... disse, ó, não tô participando. O Diego Souza, ele corre na direção da bola com o intuito de participar. Falta lateral, vai cobrança para a área, falta assim no bico da área, vai cobrança para a área, tem um monte de gente posicionada e um jogador está à frente chamando a marcação e chamando a atenção do goleiro. Ele está ali, está à frente da defesa. Mas a bola passa, esse jogador, ele se abaixa e a bola acaba caindo na cabeça de outro jogador que estava em situação legal. Esse jogador, ele também está interferindo e a gente já viu isso muitas vezes. Que aquele lance, não, ó, esse não estava. Se ele se abaixa, ele tá fugindo da jogada. Mas ele tá participando. Não é, mas aquele lance, mas é um lance decisivo. Mas de novo, não foi o que aconteceu com o Diego Souza ontem. O Diego Souza, ele nem se abaixa, ele nem fica parado e ele nem sai da bola. Os 3 exemplos não foram o que aconteceu, ou não, a união disso não foi o que aconteceu com o Diego Souza ontem. Ele nem se abaixa, ele nem fica parado e ele nem foge da bola. Pelo contrário, ele corre na direção da bola. Esse jogador, ele tenta cabecear a bola e não alcança, a bola cai atrás. A gente já viu isso também. Da jogada. Mas a gente já viu tantas vezes isso que a bola não foi para ele, a bola foi pro jogador atrás. Meu argumento é o seguinte: todo jogador que tá à frente da defesa num lance rápido, em que ninguém tem certeza ali, futebol tá rápido, em que a gente não tem certeza se o cara tá à frente ou atrás, ele vai despertar a atenção do marcador. Se ele desperta a atenção do marcador, é uma interferência. Então a gente vai ter que marcar todo o cara que está dentro de uma jogada, desde que esteja à frente da linha defensiva. Esse é o argumento. Mas o despertar atenção não é o X da regra. O X da regra é interferir na jogada. Eu não sei qual é o núcleo. Se o cara está atraindo atenção na primeira trave, por exemplo, se ele desperta atenção na segunda trave, ele não está participando. Mas se ele está despertando a atenção do marcador... Se ele corre na direção da bola e tenta fazer o gol mesmo que ele não alcance, ele participou, ele foi em direção da jogada. Aconteceu com o Diego Souza ontem, ele não toca na bola. Sim. O Diego Souza, ele até encosta no goleiro do São Paulo. Há um choque dos dois ali, depois que a bola, eu acho que tinha passado pelo Volpe, já os dois se chocam. Agora, o Diego Souza tenta participar da jogada. Ele vai em direção à bola, né? E toca no goleiro. Tem 2 momentos no lance, Horácio. O primeiro momento é ele tenta chegar na bola. E no final do lance, ele tenta se esquivar do goleiro. Eu tô inclinado a concordar com o Oliveira, pensando bem, mas o... Não, há um contato dele do goleiro. Oliveira, tu és o goleiro, eu sou o centroavante, eu estou impedido. Acima do Pedro, um bom goleiro. Bom goleiro. Aí vem o Guimarães e dá um chutaço de fora da área, a bola passa do meu lado, eu não me mexo, eu estou impedido, anula o gol ou não? Não, se tu não te mexe, tu fica parado, não esboça a reação, não vai em direção à bola, não participa da jogada. Mas tu pode interferir na visão do goleiro parado, saindo do lance. Isso acontece direto. Se tu tá parado, interferindo na visão do goleiro, tu participa da jogada. Tá, mas eu tô interferindo na visão do goleiro e na hora H eu saio da jogada. Se tu interfere na visão do goleiro e evita que o goleiro vai na bola, tu participa da jogada. Meu argumento é esse. Basicamente tudo interfere. E outra, eu não sei se não foi mais interferir na visão do que no lance em si, o lance ontem. Mas de todo modo é impedimento. O ouvinte traz uma abordagem... Mesmo que ele interferisse só na visão, é impedimento. Traz uma abordagem aqui que eu gostaria de ouvir vocês. Ele diz assim: oi Zé Aldo, a interpretação foi do Bandeira e não do árbitro. O VAR não deveria ter chamado o árbitro para que ele desse a sua interpretação? O VAR chamou. Como é o nome do nosso ouvinte? Já te digo aqui, é um ruivinho. Ruivinho? Leonardo Melo, o Ruivinho, olha só, o Bandeira levantou a bandeira e na leitura labial ficou muito fácil. O Renato foi no ouvido dele, ele se virou pro Renato e falou: o Diego Souza interferiu. Porque o Renato disse: não, mas vem cá, o Vitor Ferraz não estava impedido, tinha 300 caras dando condição. E o Bandeira vira e fala: o Diego Souza interferiu. E aí o VAR é acionado sempre. Ainda deu uma risadinha pro Renato, né? Isso, o Leonardo, o Ruivinho, nosso ouvinte guaibeiro, e aí o jogo fica parado porque o VAR está analisando. E aí o VAR confirma a impressão do Bandeira. O Vitor Ferraz chuta, o Diego Souza interfere e o gol é anulado. Então o VAR participou dessa anulação ontem. Eu só acho que o Marcelo de Lima Henrique tinha que ter olhado.
Cara, não, mas ele não tem que olhar, Guimarães, se o pessoal do VAR é unânime, ele não tem que olhar. Ele só vai pro vídeo se tiver dúvida no VAR. Se o pessoal do VAR... São 3 caras no VAR. Se daqui a pouco 2 têm uma opinião e um diverge, o cara zoou bonitão, vem aqui olhar que a bronca é contigo. Se os 3 têm a mesma opinião, que foi a mesma opinião do Bandeira, o juiz não tem que olhar. Eu acho que o lance-chave é o do Arboleda. E um segundo cartão amarelo pro Daniel Alves pós-pisão no Jean-Pierre. Pra mim é expulsão. Direto. Eu falei no primeiro bloco que eu tô na dúvida entre o amarelo e o vermelho quase no laranja. Tchê, eu vou te dar a barbada. Cartão aí do Arboleda ou pro Daniel Alves? O Arboleda. Aquilo ali... O Arboleda, sim, é no mínimo amarelo. Aquilo ali tirou o Neymar. O Neymar ficou fora da Copa por causa daquele lance. Tu não pode dar ajoelhada nas costelas? Nas costelas, cara. Isso aí é perigosíssimo. Nas costas. Nas costas. Tu não pode dar... costa, cabeça, tem que preservar. É costa e cabeça, tu tem que preservar. Aquilo é uma joelhada, cara, é uma joelhada. Tu pega na coluna, é pior que ali, cara. Isso é pra dar uma lesão terrível, cara. É pior que a do Bruno Alves, porque o Bruno Alves é rosto. E acho que não foi com tanta intensidade assim, mas enfim. Bruno Alves ia pra cartão amarelo. O do Arboleda tu tem que prevenir. Aquilo ali não foi nem falta marcada. O do Arboleda no mínimo amarelo. No mínimo amarelo. E o Daniel Alves eu fecho também. Era pra ele receber o segundo. Sim. O Daniel Alves sozinho cometeu 5 faltas. Não, e ele fez uma falta dura no PP, e eu já falei sobre essa falta. No lado esquerdo, ele comete a falta e ainda deixa o braço na altura do pescoço do São PP. Paulo é um time que bate bastante, tá? Há bastante tempo. 17 de outubro, Grêmio 0, São Paulo 0 no Morumbi. Olha o tornozelo do Alisson. Mas aquela foi a pior arbitragem que eu vi no ano. Mas é curioso, né? Duas arbitragens péssimas contra o São Paulo. E o Rafael Trace é da FIFA. Pois é. O Grêmio teve 30% da posse de bola. E o São Paulo cometeu o mesmo número de faltas que o Grêmio. Não, o São Paulo bate. Isso não existe, não há proporção que explique isso. O São Paulo matou o Grêmio nas faltas. Quando o Grêmio tentou jogar, o São Paulo matava as jogadas. Claro. Abusando da violência em vários momentos. Opinião talvez impopular. A falta tática, ela faz parte do jogo. O que é a falta tática? Várias vezes o São Paulo perdia a bola perto da área, o Grêmio sairia em contra-ataque, o São Paulo lenha, falta. Isso faz parte do jogo. O Grêmio do Filipão cansava de fazer isso. Eu vou dizer outra coisa, Oliveira. Tu tem que ter uma arbitragem minimamente capaz de perceber isso e punir com cartão amarelo. Coisa que o Marcelo de Lima Henrique não fez. O jogo duro também faz parte. Ainda mais numa semifinal de Copa do Brasil. Claro, o que não faz parte é uma joelhada nas costas e um braço malandramente atingindo o pescoço ou o rosto de um jogador. Mas o jogo duro faz parte. Uma chegada viril, um empurrão, um tostão, uma dividida dura, daqui a pouco sobra um pé não intencional. Isso faz parte do jogo, é Copa do Brasil, todo mundo quer ganhar, 22 caras dentro do campo querendo ganhar. O que não faz parte é um braço voando no rosto de alguém, uma malandragem tentando, não digo uma agressão, mas intimidar o adversário sem que o árbitro de campo veja, a joelhada do Arboleda. Isso aí o juiz deixou passar, claramente. E mais uma vez... E o VAR também. E o VAR também. E mais uma vez contra o São Paulo. E eu fico pensando nisso que é curioso, né? 2 arbitragens péssimas contra o São Paulo. Sabe o que é Aliás, estranho, já saiu a escala da semana que vem? Eu acho que não. Eu tô curioso pela escala. Olha só, a gente ouviu no vestiário ontem a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Eu não sei se vocês ouviram, já era tarde, 00:40 por aí. Tinha que acordar às 5:30 da manhã pra vir pra as perguntas pro Fernando Diniz, o Zé Aldo, eram em relação a uma valorização do Grêmio. Que o Grêmio fez tempo demais, que o juiz deu acréscimo de menos, que os jogadores do Grêmio ficaram muito tempo no chão. A entrevista coletiva do São Paulo foi pautada como se o Grêmio tivesse valorizando. Vem cá, durante 70 minutos, 60 minutos de jogo, tava 0-0, não era interesse nem do Grêmio fazer isso. É verdade. E a entrevista coletiva do São Paulo teve esse norte, do Grêmio valorizando como se fosse assim, como se o Grêmio tivesse simulado e parado o jogo em excesso. Eles estão com essa visão por lá. Eu comentei em casa, Oliveira, 15 minutos no relógio, 3, 4 minutos de bola rolando. É isso aí.
O jogo foi muito acidentado. O jogo foi muito parado. Como foi o jogo... Foi jogo tenso. Como foi o jogo pelo Brasileiro. O São Paulo tem essa característica, tá? Eu só quero voltar a uma outra situação, porque parece aqui que eu tô... que eu tô colocando que o Grêmio foi injustiçado, que merecia uma marcada. Eu repito o que eu falei, até fui corrigido pelo Zé Aldo, mas uma correção Se o Zé Aldo tivesse maldade de dizer, parece o colega nosso, aquele do Correio do Povo. Eu continuo achando o São Paulo muito melhor treinado que o Grêmio, tá? Parênteses. Bem melhor. Fale. Bruno Arleu de Araújo, Rio de Janeiro, FIFA. O quê? Apita São Paulo e Grêmio na semana que vem. Abri a escala da CBF aqui, Bruno Arleu de Araújo. Tá. Rio de Janeiro, FIFA, no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina. E eu acho São Paulo muito... Esse Rodrigo D'Alonso andou fazendo M aí, viu? Esses dias eu comentei um jogo com ele que ele fez cacaca. Esse Bruno eu não conheço. Eu conheço, eu já fiz vários jogos dele e não me chama atenção. Mas eu não sou muito ligado à arbitragem também. Acho... Pelo menos não é o Wilton Pereira Sampaio. Pra mim a arbitragem não deveria nem conhecer as caras deles. Eles que nem assim, NFL e NBA, que ninguém sabe quem são os árbitros. O espetáculo não pertence aos árbitros. Os árbitros são mediadores. Lembrando um cara que quis fazer uma rádio só com jornalistas, sem radialistas, e uma rádio sem carisma. Notícia fria. Não entendi. Não, é que no futebol existem figuras que elas, tu querendo ou não, elas são o centro. O árbitro é um deles, ele que distribui o jogo. Ele que distribui a lei do jogo. Então ele sempre vai ser conhecido. Boa notícia. Porque é bom ou porque é ruim. Boa notícia que não é Caio Max. Não é Caio Max do Rio Grande do Norte. Não é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás. Mas isso pra mim é um desconhecido. Não é Eber Roberto Lopes. O Eber Roberto Lopes andou apitando na Série A aí alguns jogos. O Rafael Claus não pode, porque é de São Paulo. Daronco e Voaden, porque são do Rio Grande do Sul. E sobrou o árbitro do Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo. Me parece Aquele patético apita ainda, o de Minas? O exibido? O Ricardo Marques Ribeiro apitou no fim de semana, apitou Vasco e Santos. Que horror. Uma arbitragem ruim do Ricardo Marques Ribeiro. Eu acho o Bruno Arleu de Araújo um nome aceitável. Eu acho um nome aceitável e melhor que Marcelo de Lima Henrique. Mas eu atrapalhei o Carlos aí. Não. O centro do futebol é arbitragem. Ontem foi. Hoje nós não estamos bem aqui. Não estamos bem. Parece aquele cara que quis fazer uma rádio só com jornalista, também foi bonito isso. Não é que um comunicador doido. Ele vai estar sempre na linha de frente. Não, eu não estou me fazendo entender hoje pra ti. Eu não estou me fazendo entender. É porque eu sou jornalista, não sou radialista. Não, eu sou radialista também, mas eu sou mais jornalista que radialista. Como é que tu vai querer que um árbitro não seja uma figura inexistente? Eu acho que o árbitro... ao natural. Eu acho que o árbitro ele é um mediador da regra pro jogo. E o mais importante são os jogadores. Eu sempre, que nem dirigente, que eu falo que aqui tem um endeusamento para dirigente, que tem que fazer dirigente, modo dirigente de todos. Em outros países ninguém sabe quem são os dirigentes dos clubes. Mas posso dizer uma coisa, olha só, rapidinho. Os jogadores são os artistas. O Zé Aldo disse que não lembra do Bruno Arleu, certo? Certo. Bom sinal. Bom sinal. É verdade. O bom sinal é a gente não se lembrar. Olha os que a gente se lembra. Caio Max, Eber Roberto Lopes, Ricardo dos Bulhões lá, o Mineiro. A gente se lembra dos que fazem M. Não lembramos. Eu lembro de alguns jogos do Bruno. Esse Rodrigo D'Alonso Ferreira, eu apitei o jogo dele. Eu comentei o jogo dele esses tempos que ele fez M. Não lembro que jogo foi, mas ele estava envolvido num rolo aí. Bruno Arleu, não lembramos de polêmica dele? Bom sinal. Outro árbitro bom. Assim. Luiz Flávio de Oliveira, não pode apitar porque é de São Paulo. Tem o Braulio da Silva Machado, Cristiano Oliveira de Santa Catarina também, que é da FIFA. Embrulha e manda pra lua. Uma coisa que eu anotei aqui pra falar ainda de Grêmio, daqui a pouco... Eu só queria falar não, vai lá, continua. Eu não consegui falar ainda. Continua. Quando tu tá sensível, Barbudo, não tô sensível, né? Conta pra nós o que tá acontecendo, o que quer dizer. Não tô sensível, eu tô achando engraçado só. Mas vamos lá. Por que eu disse que o São Paulo é melhor treinado que o Grêmio? Porque tu te queria justificar que os ouvintes estavam te interpretando mal e tu queria... Não, o ouvinte não interpreta mal. Eu que me comunico mal. O ouvinte tem toda a razão sempre. O São Paulo é um time cheio de princípios, tá? Completamente cheio de princípios. E talvez em termos de elenco seja pior que o Grêmio, embora algumas descobertas interessantes do Fernando Diniz, especialmente com o Gabriel Sara e com o Brenner e com o Luan, repito a respeito do Luan. Acho o Igor Gomes um jogador mais instável nesse sistema.
Mas, se a gente for lembrar, o Luciano aqui era reserva no Grêmio e ninguém pedia ele como titular. O Bruno Alves é um zagueiro que já está há um tempinho no São Paulo e ninguém vai lembrar dele de forma mais positiva. O Arboleda é o mesmo cara que a torcida do São Paulo queria ver longe no início do ano. O Reinaldo, que tem muita gente que gosta, eu acho... Um tempo, inclusive. Foi. O Reinaldo, que tem muita gente que gosta, eu acho um lateral, assim, bem... com vários problemas de jogo. O Juan Fran era o jogador que dizia o seguinte, é o Danilo Silva com grife. Não sei se disseram isso, mas alguém já deve ter dito isso. O Juan Fran é um jogador que no início do ano diz, para que esse aí é o cara que veio com todo o cartaz quando o São Paulo estava mal. Foi muito criticado o Juan Fran. Do meio pra frente, o Daniel Alves, eu cheguei a ler também que ele tava famoso vigaristando. Que ele veio aqui e não queria nada com nada. Então, e os outros dois são meninos. Então é um time que, em termos de jogador, é um time que... O que é isso, cara? É um time que os grandes investimentos... Eles saíram para o banco de reservas. Eu estou falando do Pablo, que foi o jogador mais cobiçado naquela janela de transferência. Eu estou falando do Alexandre Pato, que sempre foi um jogador supervalorizado. Estou falando do Hernanes. Estou falando do Hernanes. Eu posso falar também do Tietê, que é um jogador que todo mundo queria, que é o Formiguinha e o que hoje é reserva. Há uma reinvenção dentro do São Paulo com um trabalho profundo de treinador. O São Paulo tem muitos princípios interessantes. E amassa o Grêmio no segundo tempo, tá? São Paulo amassa o Grêmio no segundo tempo. O Grêmio volta, recua, assume o jogo. Até o Renato colocar o Lucas Silva e Ferreira. Assume o jogo, que demorou, né? Assume o jogo proposto pelo São Paulo e ali tu tem gol perdido e tem lances que o Grêmio permite chegar do São Paulo. O Grêmio ganhou do São Paulo. Ganhou muito por conta de iniciativa individual, tá? Agora, na resolução coletiva, eu vejo o São Paulo melhor arrumado que o Grêmio. Sim, essa é a minha opinião a respeito do São Paulo. Eu acho um time super bem arrumado, cheio de coisinhas que são difíceis de se executar, como o Daniel Alves dando a primeira bola, como a armação dos laterais espetados e como a movimentação dos dois jogadores de frente. É uma coisa bem complexa. Foge um pouquinho do trivial feito aqui no Brasil. Para não deixar passar... Bruno Arleu de Araújo apitou 3 jogos da dupla Grenal no ano. Grêmio 0, Corinthians 0, terceira rodada sem polêmica. Diego Souza perdeu um pênalti. Coritiba 0, Inter 1, gol do Guerreiro, primeira rodada, sem polêmica. 24ª rodada, Atlético Mineiro 2, Inter 2, sem polêmica. Aparentemente é um nome bom. E eu só queria levantar o assunto do PP mais uma vez. E vou dar uma de Orestes agora e fazer uma pergunta para os colegas. Vocês acham que... Estou te provocando. Não. Uma pergunta daí, vai lá, garotinho. Não, a questão é que me parece que nos últimos jogos, principalmente, e quando joga Jean-Pierre, o PP se compromete mais na marcação. Me parece que o PP está compensando o Jean-Pierre na parte defensiva. Citei o jogo do Sport, que o PP marcou o lateral, o apoiador Patrick. Tem um momento que o centroavante... E ontem o Juan Fran, que não é apoiador. Que não é apoiador, mas o Juan Fran fazia ultrapassagem, o PP estava sempre junto. Voltou mais que o próprio Jean-Pierre, se você não, observar. Eu falei sobre isso. O Diego Souza. O Diego Souza estava no círculo central, o Jean-Pierre estava na intermediária ofensiva. Exatamente. Gente, olha só. Eu acho que pode ser uma compensação do PP. E eu acho que a gente falou aqui na semana passada, acho que foi o Carlos que falou Douglas, ele que, tem 22 anos, né? que o PP... Tu disseste que o PP tá cansado, ele não tá tão participativo ofensivamente. Eu acho que passa pela... Isso cansa, né? Pela marcação do PP no corredor. Tem uma coisa só sobre o Jean-Pierre, tá? No jogo de ontem. O Jean-Pierre ontem, ele não tava legal. E eu acho que o Jean-Pierre é aquele jogador que funciona profundamente com a mente. Ele é um jogador que, se ele não estiver bem... Eu não sei, sabe por quê? O Jean-Pierre é o jogador que levita em campo. Só que tu tem um negócio que abala a confiança que aconteceu. O Jean-Pierre parou de jogar bem depois da atrasada do gol dos 13 segundos, 11 segundos lá. Ou seria, o desconforto que ele teve? Eu acho que não é o desconforto. Lesão. Sabe por que não é? Eu acho que é lesão. Ele ficou machucado. Eu acho que é lesão. Ele ficou machucado, Oliveira. E quando ele voltou jogando bem.
eu acho que tem muito a ver com a cabeça do jogador de errar. Ele voltou jogando. Não, mas ele voltou naquele jogo. Não sei, pode ser cabeça no sentido de... Não. No desconforto. Não, depois do Santos? Não, antes do Santos. Não, só que quando ele volta... Ele não jogou na Arena, por exemplo, mas contra na o lesão Santos. anterior ele já volta jogando bem. Tá, mas é que nessa lesão de agora, observa, o Jean-Pierre, ele tem aquela jogada de bater de fora da área. Ontem ele fez isso uma vez só. Eu acho que passa muito por confiança, e a hora que ele bateu foi cobrança de falta, quer dizer, é evidente que ele ia bater mesmo. São Paulo cortava o passe dele. Ele não tá fazendo aquela jogada de cortar e bater que ele faz tão bem. Eu acho que passa muito por confiança, e acho que sim, ele tem que participar mais do jogo. Acho que o Renato tá certo na cobrança. O que eu só fico com os 2 pés atrás é que o Renato parece que só cobra publicamente do Jean-Pierre. Eu não vejo o Renato cobrar publicamente nenhum outro jogador, só o Jean-Pierre. É isso que eu fico com o pé atrás. Agora, a crítica em si tem razão. No fim de semana, o Renato disse que não ia expor o Kahneman. Exatamente. E não expôs. O Renato protege muito bem o grupo, ele só expõe o Jean-Pierre. Nós temos outros temas para conversar. Última parte do programa, só queria fazer uma observação. Típica de quem não é esse estudioso do futebol, como são os nossos comentaristas, é apenas um narrador que observa na parte mais visível, que é na superfície. O São Paulo tem uma forma de posicionamento sem a bola, que é como um dente de trilhadeira. Então ele corta a linha de passe do Grêmio, ele não deixa o espaço para a bola no ponto futuro. O Jean-Pierre ficava o tempo todo no emaranhado. Ele nunca conseguia jogar uma bola na frente. O Santos fez mais isso. O São Paulo faz uma coisa que eu ia dizer a gente chama, parece que eu sou um daqueles do... Enfim, não sou nada. O São Paulo faz uma coisa que é chamada direcionamento de marcação. Isso. O São Paulo, ele monta as suas linhas de marcação e avança e progride, pressiona. Ele te obriga sempre a recuar. Isso. O São Paulo fecha todas as tuas opções de passe curto e deixa só o cara atrás de ti sozinho. Só que ele faz meia isso... recebeu, o São Paulo fecha os 2 lados, deixa o volante sozinho. O volante recebeu, as linhas adiantam, deixa só o zagueiro sozinho. O zagueiro recebeu, as linhas adiantam, só o goleiro sozinho. O São Paulo te obriga a ir levando para trás. Exato. E faz isso por zona. Faz isso controlando o espaço. A diferença da marcação que o Grêmio sofreu do São Paulo em relação ao jogo com o Santos encaixou. O Santos, ele encaixou 3 em 3. Então ele foi empurrando o tripé, o tripé que eu digo contando com, não é um... Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre. Exato. Ele encaixotou um por um. O Santos obrigou o David Braz e o Jeromel a ser os armadores do Grêmio. Isso, eu vou encaixar um por um. Eu vou ficar contigo, eu vou ficar contigo, tá? O São Paulo faz exatamente esse movimento, só que ele faz de forma zonal. Ou seja, ele tranca o espaço e aí quando tu vê, e esse espaço, é como se o espaço ele fosse subindo. O espaço fosse subindo ao ponto que só tem uma coisa pra fazer, recua. O Santos não. Fiquei encurralado. O Santos eu vou amarrar um por um. Te amarrei, pronto. Agora o resto pode jogar. O São Paulo não. O São Paulo vai levantando o espaço. É um bloco de espaço. É como se o espaço fosse diminuindo. É como se fosse assim, ó. Tu tá numa piscina, a água vai enchendo, entendeu? E aí a única forma que tu tem é tu subir pra poder respirar. O Santos ele não. Te obriga sempre a dar o passe pra trás. E olha só, e já visando o jogo de volta, quando o São Paulo faz isso, ele deixa um ponto vulnerável, que o Grêmio aproveitou pouco ontem. Ele fica suscetível à bola longa. E olha só, é mais um motivo para jogar o Ferreira. Tu encaixa 1 ou 2 bolas longas no Ferreira de um lado ou no PP do outro, tu montou o teu contra-ataque. 21 e é isso 1. que tem que fazer o Grêmio na volta. Eu tenho que fazer intervalo, padrinho. Tá legal. É disciplinado, pode fazer teu intervalo. Pode fazer. Então vamos pro intervalo, a gente volta já. Eu só posso... Tá bom. Intervalo, já voltamos. Bueno, o programa vai para o final. Eu quero falar do Emerson Santos. Nós tivemos ontem... Bata um ruído muito forte estranho. Aí, gente. Tem um chiado estranho. Só fechar o microfone, por favor. Eu acho que dá pra isso. Isso, obrigado. Cara... Zagueiro do Palmeiras. Jogo Palmeiras e América. O Emerson Santos, ele tá na direita, ele vai cruzar uma bola pra esquerda nessa mania de sair jogando e tal. Que eu acho bacana quando as pessoas sabem fazer. Tudo é legal quando as pessoas sabem fazer. E ele entrega a bola no peito do insinuante Ademir. Falei dele. É verdade. Magro. 2 meses. Magro, bem magro. Jogador canhoto. Isso, insinuante. Magro. E aí... Ele me lembra um outro Ademir, tão magro quanto ele. Também canhoto. Também camisa 10.
Ademir Sopa, ex-portuguesa. E aí tem o gol do América. Bom, primeiro que esse lance de sair com a bola, eu não sou contra sair com a bola no chão. Mas não tão magro quanto o Rosenbrick. ou contra o zagueiro que o Grêmio uma vez contratou, Alessandro Lopes. Alessandro Lopes, claro, Alessandro Lopes. 1,88 m, 12 quilos. Eu acho que as pessoas têm que saber o que estão fazendo ali. Porque aquele lance claramente é de um jogador sem qualidade para poder desenvolver a jogada. E entrega a bola para o adversário. Eu acho o Emerson Santos é um daqueles, Oliveira, é um daqueles tantos ex-Inter que o Inter contratou com a biografia média, vida média, história média, que no futebol ele vai ser um médio e que vai te entregar isso aí, vai te entregar isso aí. Só que aquele lance ali, cara, por favor, ali não é nem questão de saída de bola, aquilo ali, eu brinquei no vestiário ontem, quem jogou em escolinha de futebol, tu aprende no pré-mirim isso aí. No pré-mirim, o menino lá com 5 anos vai cruzar a bola na frente da área, o professor apita, para o jogo, vem cá, o bonitinho. Tu nunca mais faz isso na tua vida, tá, meu lindo? Tu nunca mais cruza a bola na frente da área, tá bem? Entendi, professor, obrigado, é isso. No pré-mirim, tu aprende isso. Nunca cruza a bola na frente da área. Isso aí não é questão só de sair jogando. Isso aí a gente aprendeu. Inteligência absurda. O Brasil aprendeu e sofreu quando? 82. Em 1982, Toninho Cerezo cruzou a bola na frente da área e teve gol da Itália. Ele quis dar um passe por elevação no outro lado, né? O Emerson Santos também, Não, digo, o jogador do Palmeiras ontem. Ele tentou, mas errou. Deu no peito do Ademir. A bola cruzada na frente da área, para acontecer uma bobagem, não precisa muito. Mas eles não treinam isso. Tu pega meio centímetro em cima da bola, tu entregou a bola pro cara. Eles não treinam isso. Ontem eu tava ouvindo vocês e o Pfeiffer disse que o treinador ficou brabo por um erro do zagueiro que rebateu quando podia sair jogando. O treinador... Sim, mas ele podia. O Abel Ferreira ficou bravo por isso. Tem um jogador do Palmeiras na frente do Emerson Santos e ele, ao invés de dar o passe para frente, passe de 6 metros para frente, ele quer cruzar a bola na frente da área. O cara tava livre na frente dele. Eu acho que aquilo ali foi mais um presente de Natal que o cara disse que quis dar pro amigo, né? Troço louco aquilo ali. Vou te contar uma coisa. O cara não dormiu essa noite pensando no que ele fez com aquela bola. E o Zé Aldo tem razão, ele quis atravessar lá pro outro lado e não deu certo, né? O azar foi dele. Deixa eu dizer uma coisa assim, baixinho. Eu tava achando, aí é claro, aí é achismo mesmo, de brincadeira, de palpitar, que a final da Copa do Brasil ia ser São Paulo e Palmeiras. Eu não sei se não vai dar Grêmio e América. Eu não vi o jogo ontem, eu não sei o que o América, mas era fora de casa, né? Agora o América tem um gol fora, ele vai fazer igual que fez contra o América. Mas o gol fora não interfere, não tem gol qualificado. É saldo simples. Porque ele não se incomoda em ser eliminado, ele vai ser eliminado pelo Palmeiras, ele vai deixar o Palmeiras correndo atrás. O Palmeiras foi de latereio. Sangue doce. Foi um lateral do Marcos Rocha no meio da área, o Gomes deu um... O Cavicchioli não falhou? Toque na bola, eu acho que foi pego de surpresa. Que sim. Eu acho que ele pulou sem esticar o braço. Mas ele também tinha feito uma baita defesa minutos antes. Só um esclarecimento aqui, guris. Um ouvinte mandou para nós uma mensagem, eu até fotografei aqui, mandei para o Ricardo Vieira, o nome do ouvinte, mandei pro Pfeiffer. Diz ele: Zé Aldo, eu recebi uma informação que o Jean-Pierre teve fratura no dedo da mão e tá fora do jogo contra o São Paulo. Eis que então o Pfeiffer me respondeu o seguinte: ele teve fratura, mas vai jogar. Aliás, não sei se fratura, pode ter sido uma simples luxação, mas não existe isso de ficar fora contra o São Paulo, ele joga. Então o Rafael está descartando essa especulação de o comprometimento do Luxemburgo, a luxação comprometer o aproveitamento do Jean-Pierre no jogo da quarta-feira. No dia 31 de dezembro, Musto se despede do estádio Beira-Rio. Musto não terá o contrato renovado. O Musto era um jogador de confiança do Kudê, não faz parte dos planos. Aliás, eu nem sei direito como vão ser os planos, porque vai ser aquela frase de Argel Fuchs, né? O Inter tá trocando o pneu com o carro andando na reta final, já nas últimas voltas. Como Atlântida Sul. O Abel tá com cara de que não fica, né? Depois de domingo. Exatamente. Tá com cara e jeito de que não fica, né? Não, cara, não vai. Eu tenho achado muito estranho uma situação, tá? Na verdade, duas.
A primeira é que se fala assim, ó, poxa, agora que o Abel ajeitou, ele vai sair. Como assim agora que o Abel ajeitou, cara pálido? O Abel recebeu o Inter classificado nas 2 Copas e líder do Brasileiro. Exato. Ele foi eliminado das 2 Copas, caiu de 1º para 4º. Isso é Como quarto assim colocado, agora que ajeitou? Pode ser agora que ele ajeitou na comparação com ele mesmo. Eu acho que dá agora pra elogiar. O melhor Inter do Abel é muito menos do que foi o Inter do Cudê. Mas olha, Cristiano, eu acho que dá pra elogiar um sem necessariamente criticar o outro. De novo, Mas de novo isso, tio, eu não quero elogiar nem criticar eu só um nem gostaria outro. de ter o direito eu tô dizendo o seguinte, de fundamentar a minha não, fala. claro que tem. Eu estou dizendo o seguinte, tu não concorda comigo que o melhor Inter do Abel, que é esse de agora, me parece, ele é menos do que foi o melhor Inter claro do Cudê, é. que era líder do Campeonato Brasileiro? Claro que é. Lembrando que que o Inter tem uma atuação ruim contra o Botafogo. Nós temos uma tietagem inconsciente aqui ao Cudê. Eu era um fã do Cudê, eu gosto do trabalho dele. Mas vamos aos fatos objetivos. O Inter vinha em declínio, jogando mal. O Inter classificou na Libertadores para ser eliminado pelo Boca com a mão do Grêmio, jogando uma porcaria de futebol lá contra o time do Chile, que foi o último do grupo. Foi o último do grupo. Time totalmente reserva. O Inter não estava bem, gente. Os últimos 7, 8 jogos do Inter foram de rendimento ruim. O Inter era líder do campeonato. O Inter era líder porque tinha construído uma gordura e o Atlético perdia e o Flamengo perdia e o São Paulo não embalava. Mas quem construiu a gordura? Não, o Inter. Tá, mas o que nós estamos falando nós estamos falando da transição. Se pegar lá para trás, não tem comparação. O Cudê só tem comparação referencial na história recente do Inter com o trabalho do Diego Aguirre. O trabalho do Cudê foi muito bom. Perfeito, Zé. Então me desculpa, nós estamos concordando. Mas agora mesma coisa que aconteceu comigo. Polindo para dizer a mesma coisa que eu. Não, eu tô dizendo o seguinte. Concordando. Eu tô dizendo que agora, quando o Abel chegou, a coisa não tava essa. O Inter tinha posições, mas tinha posições, por exemplo, para jogar contra o Boca, para sustentar o Campeonato Brasileiro na liderança. Eu não entendi teu argumento. Tu não tá querendo entender. Não, eu não entendi. O Inter ia ser eliminado com o Cudê ou sem Cudê pelo Boca. O Inter ia perder a liderança do Brasileiro com Cudê ou sem Cudê. O Inter estava chegando no limite. Não ia. Tu tá fazendo. Não ia. Tu tá baseando teu argumento. Aí tu faz uma projeção com grau de achismo que me permite fazer o mas mesmo. É o mesmo. Que com o Abel, por exemplo, o Inter seria 18º do Brasileiro. É o mesmo grau de achismo que nós usamos aqui o tempo todo para dizer que a política interferiu no rendimento do Inter. Não, a gente tem uma certa base para falar sobre isso. Ah, sim, foi a base. O São Paulo melhorou, o Atlético andou, o Flamengo, o Palmeiras, e o problema é a política do Inter. Não, o problema é a bola. Os adversários cresceram, estão melhores. E nós estamos no achismo, e agora quando eu argumento, é achismo. Vamos aos fatos e não aos achismos, tá? Porque... Vamos aos fatos. O Cudê sai do Inter, qual a posição que o Inter tava? Primeiro. Ok. Há quanto tempo o Inter não pontuava quando ele saiu? Há quantos jogos ele andava mal? 2 jogos. O Inter ia perder a liderança, o Atlético perdia de surpresa. Mas teu argumento em mas isso não é mais fato. Não. O Inter ia perder a liderança, não é um fato. Isso não é mais fato. Isso não é fato. O fato é, o Inter era líder. O fato é o dado objetivo, concreto, da realidade da vida. O Inter tava lá, tinha ido mal, perdeu para não sei quem, para não sei quem. Aí o adversário ia passar para a liderança e se enroscava e perdia o seu jogo. E aí o Inter sobrevivia, não por ele, mas pelos outros. Isso é fato. Qual era a posição do Inter? Ah, Guimarães. Isso é fato. Não, fato. Claro que sim, que é fato. Então, porque ele tinha acumulado uma gordura lá pra trás. É fato, senão a gente vai mudar a semântica e não a palavra fato. Sim, mas se ele tinha acumulado a gordura é porque ele fez um grande trabalho. Isso também é fato. Exato. Mas isso nós não estamos discutindo. O que vocês estão querendo discutir é que o Abel o trabalho do Abel não serve. Vamos aos fatos. Ninguém disse isso. Não, Zé. Não, o que nós estamos discutindo é que o melhor momento do Abel, que é agora, é muito menos do que o melhor momento do Cudê, que botou o Inter na ponta do Campeonato Brasileiro. Mas aí é comparar o incomparável. O Abel tá 3 jogos trabalhando no Inter. Chegou, ficou doente, saiu. Não, o Abel chegou, ficou doente, saiu, voltou agora. Quais são os jogos do Abel? Ele voltou. Não, mas só um pouquinho, voltou gente. Contra o Boca. O Abel tá mais de aí mês na aí. Libertadores na Copa do Brasil. Tá, mas o cara tinha um ano inteiro e uma pré-temporada nas costas. Querem comparar isso com o Abel? Ou seja, o Cristiano Oliveira está certo. Só um pouquinho. O Cudê tá 6 jogos no Celta, ganhou 5, perdeu 1. É. Mas aí é tietagem, desculpe. Não, para lá. Não é fato. tietagem, Isso é Zé. fato. Tu tá Isso é concordando com a gente, só tá fato. com medo Isso de é fato. falar de uma palavra mais forte. Isso é fato.
Qual é o fato? Que o Cudê ganhou 5 partidas Mas nem vocês acreditavam que ele fosse ganhar e você sabe que isso não se sustenta. É fato, não sei, acreditar ou não você acreditar. Sabe, ele vai ganhar do Real Madrid e do Barcelona. Mas isso é fato. Vamos lá. Que o Cudê tem 5 vitórias e que o Cudê saiu do Inter líder, são fatos. O Abel é campeão do mundo, ganhou do Barcelona. Fato. Verdade, então, fato. Tá. Se é pra tietar, vamos lá. 2006. Vamos aos fatos. A sequência ruim do Foi campeão Cudê, com o Fluminense, foi campeão por a sequência ruim do Cudê, segundo o Zé Aldo. Fatos, há 200 anos. Fala. Empate com a América de Cali 0-0, empate no Grenal na Arena, ganhou do Bragantino, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Sport, ganhou do Vasco, perdeu pra Católica, parênteses, com reservas, empatou com o Flamengo, ganhou do Atlético Goianiense, perdeu pro Corinthians, ganhou do Atlético Goianiense e empatou com o Coritiba. É uma sequência que tem uma derrota. pro Corinthians. Essa era a sequência ruim do Cudê. E o que é isso? Não, uma derrota Não, para um pouquinho. Isso olha os jogos. Olha a vergonha que foi o jogo contra o Atlético, não sei lá, de Goiás. Uma porcaria de atuação. Com o Leomir uma porcaria de atuação. 0-0 com o Leomir no comando. Com o Leomir no comando. Sim, mas não era um com o Cudê. Não, com o Cudê. Com o Cudê ganhou as duas. Ganhou as duas. Gol do Leandro Fernandes. O Cudê ganhou as duas, Umas atuações assim que chegava, tu olhava e tu via que não ia a lugar nenhum. Todo mundo tava dizendo. Tu olhava e via que não ia. Todo mundo, eu não disse, não sou. Não... Sabe quando que eu olhava e via que não ia pra lugar nenhum? 0-0 com o Atlético Goianiense com o Leomir no comando. É isso aí. Mas ali era uma transição maluca. Inter 0, América Mineiro 1 no Beira-Rio. Aí tu pega um cara que é auxiliar técnico e tu quer exigir que ele jogue um futebol igual a um cara que fez uma pré-temporada. Não, a gente tá dizendo que era pra ter continuado. Vocês querem dizer que o Abel não tem importância alguma nesse momento do Inter, que ele só tá aproveitando o que ele for. Ele fez um time totalmente diferente em 4, 5 jogos. Fez um modelo diferente, tá funcionando e tá ganhando e tá jogando bem. Ninguém disse isso. É simples pra reconhecer o trabalho do cara, pô. Mas Oliveira disse que é o melhor momento do Abel. E eu concordo com ele. O futebol de hoje do Abel é incomparável do Cudê. Melhor momento do Abel. Ponto. E eu acho que... Cara, se vai contratar o Miguel Ángel Ramírez, troca. Faz uma pré-temporada na reta final do Brasileiro. Adapta o cara pra fevereiro. E outra coisa, só porque eram 2 pontos. O primeiro era esse, que é o melhor momento do Abel, mas é inferior ao que era com o melhor momento do Cudê. O outro momento é o seguinte: não vem o Abel se dizer surpreso com o que acontece no momento, porque quando o Abel chegou no Inter, ele sabia que teria uma eleição presidencial. Exatamente. Ele sabia que era meio uma eleição. Ele sabia, tanto é que o contrato dele não tem multa. Ele sabia que podia chegar em dezembro e chegar o cara, vem cá, Abel, olha só, tu é um ídolo, tu é um cara que tá na história do clube, tu é campeão do mundo, mas olha só, não é o cara pra agora, vai um abraço. Tanto é que a única coisa que ele pediu foi o seguinte: eu quero sinceridade. Ele disse textualmente isso: eu não me importo que me manda embora, só quero que sejam sinceros. É isso. Mas tá um detalhe importante aí que você, é o seguinte, ó, é o melhor momento do Abel e isso empolgou o próprio Abel, que agora ele tá achando que eu poderia ser contratado para a próxima etapa. E vou te dar a barbada, porque é um grande cara, que bom que isso entra na cabeça dele e tem um efeito positivo, tá? Que bom, e mais torço por isso. Eu acho o Abel um baita cara. Não existe isso de desmerecer, e sim, existe comparação, porque os dois estão treinando internacional. Acho o Cudê muito mais treinador que o Abel hoje. A biografia do Abel, ela é incomparável. Hoje, muito mais treinador. Agora, comparar currículo, o Cudê não amarra uma. É que eu não tô comparando o currículo. Eu não tô dizendo que tu tá. Se comparar currículo, até porque o Abel é mais velho que o Cudê, né? Deixa o Cudê chegar lá. É como comparar o teu currículo como narrador com o Bruno narrando. O Bruno tá começando a narrar. Tu tem 40 anos de narração. O momento é outra coisa. Não que eu queira dizer que o Bruno... Gurizes, precisamos encerrar. É só pra provocar mesmo. Aqui ficamos com o debate do Ganhando o Jogo. Vem cá, um ouvinte perguntou, o Marcelo Torres, tu não deixou o Orestes falar, o que tu queria dizer aquela hora, Orestes? Feliz Natal. Não, eu só queria dizer o seguinte, ó, quem for poupado nesse final de semana pelo Grêmio, vai jogar na quarta-feira. Obrigado, Feliz Padrinho. Natal a todos. Guarda aquele presentinho que eu passo lá pra pegar depois, não precisa nem sair de casa. Deixa comigo.